Olá, olá, meus amigos! Olá, pessoal que já está aí entrando junto conosco. Mais uma live daquelas que nós já estávamos fazendo aqui no mês de fevereiro. É a live, né? Experiências. Nosso maior intuito aqui é principalmente levar você a entender as experiências que muitos passaram e também fortificaram a sua comunhão com Deus. Lembrar que Deus está disponível para que você possa senti-lo, para que você possa ter experiências, para que você possa conhecê-lo cada vez mais. E a Bíblia já nos fala em várias maneiras e várias vezes a importância de nós estarmos edificando uns aos outros através do quê? Seja de louvores, seja também dos testemunhos, seja através daquilo que você tem vivido na sua vida. Então, desde já eu peço para você que já está entrando, já vai compartilhando, já vai chamando mais pessoas aí. Tem sido muito produtivo as nossas conversas aqui, tem nos abençoado de uma maneira que não temos como explicar. Começamos a nossa primeira live aqui, né? No nosso primeiro convidado foi o pastor Paulo, contou um pouco dali da sua trajetória, como que conheceu a Jesus, como que foi o chamado. Logo depois nós também tivemos aqui o pastor Guilherme Soares, gente. O pastor Guilherme Soares que trouxe para nós assim experiências incríveis mesmo. Ele acabou pegando Covid, teve também um bom tempo em coma e tudo aquilo ali, ele contando as experiências de como as orações fizeram a diferença na vida dele, como toda a união daquele povo, de todos que estavam ali, fez uma diferença tremenda na sua vida. E hoje nós temos aqui, gente, um convidado mais que especial mesmo. Tenho certeza que a experiência que ele passou, os testemunhos que ele vai contar aqui, tudo que ele vai poder compartilhar conosco aqui nessa noite é de um valor que não tem como estimar. Por quê, ministro? Mais uma vez digo para você, é muito importante você conhecer a Deus. E os testemunhos, as experiências que muitos passam, fazem parte também disso, para que a gente possa entender, para que a gente possa saber o quanto é importante a gente se doar mais, buscar mais ao Senhor, porque Ele pode se revelar em nossa vida, porque Ele pode sim fazer muito mais, além daquilo que pensamos e muito mais além daquilo que nós pedimos. Vou pedir para você aí, não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Tem um aviãozinho aqui embaixo, vai nele, clica ali, manda para todos os seus contatos. Se você ainda não entrou no canal da Igreja Família de Deus Vida Nova lá no YouTube, entra, já se inscreva. Nós vamos deixar tanto essa live aqui no meu Instagram, como também vamos passar depois lá para o canal da Igreja Família de Deus Vida Nova, gente. Está aqui já o nosso convidado hoje. Hoje vai ser com o Jonathan Silveira, gente. É isso mesmo. Já vou pegar aqui o pedido para estar junto conosco aqui. Isso, já mandei ele aí. Ele já vai estar entrando. A gente já vai estar na nossa conversa aqui, gente. Maravilhoso. Aí, Paz, meu irmão. Paz, Jonathan. paz, meu irmão. Cara, antes de tudo, o nosso primeiro testemunho aqui é fazer essa live. O pessoal que está nos acompanhando não tem a noção de quantas vezes, né, a gente tentou fazer. Teve as situações que eu tive que remarcar. Desde já, meu irmão, te agradeço de coração, por nos entender aí, por ter paciência para que a gente pudesse remarcar e poder estar doando, cara, esse tempo tão precioso aí que é o teu, para que a gente possa estar se edificando nessa noite. Se apresenta um pouquinho para a gente, Jonathan. Meu irmão, pô, satisfação em estar aqui participando dessa live contigo. Né, quando tu me convidou ali, já de cara, eu falei, bora, vamos, né? Porque o tema que tu colocou ali, que tu abriu para mim, foi muito importante. Eu já tinha certeza que iria edificar muitas vidas através do testemunho do pastor Paulo, do pastor Guilherme. Eu também, com as minhas experiências que já tive aí, né? E também feliz também, né? Por tu ter me convidado pela nossa história aí, que começou há anos atrás, né? Então, É a uma primeira vez satisfação. que foi num retiro, né? No FPAR, se não me engano.
Foi isso aí, mano. Pô, a gente era tudo pequenininho, né? Isso aí, a gente era tudo pequenininho, né, mano? Eu era magrinho. E o retiro que mais marcou, lembra? Foi lá no Uruguai, lembra? Que a gente pegava o violão e ficava tocando. No Uruguai, no Uruguai, no Uruguai. Foi no Uruguai ou foi Lembrou lá agora? no Hotel Figueiras? Eu lembro mais que a gente se aproximou foi no Uruguai. Que a gente Olha, pegou o violão, a gente tocou bastante. Lembra Thales também? olha aí, cara. Desse sim. Tem as memórias ainda. Não, pra ver, né, Jonathan, como Deus trabalha nas coisas, né? Me lembro, porque eu era muito daquela coisa assim, querendo ou não. Para mim, os meus amigos, eu conhecia outras pessoas. Aí quando tu falou que conhecia o pastor Guilherme, cara, aí eu falei, não, peraí, esse cara é diferente. Porque querendo ou não, até a gente vai abordar um pouquinho disso, né, Jonathan? Querendo ou não, essa parte de amizade, até quando tá há tanto tempo na obra, tem pessoas que pensam assim, ó, não, qualquer filho de pastor ou qualquer pessoa que já está na obra ali vai ser uma amizade bacana, legal. Muitas vezes não era assim. Tem pessoas que podem ir É, para outro lado. E, cara, eu dou graças a Deus por quê? Porque pude te conhecer, pastor Guilherme, cara. São pessoas assim que nos ajudam de tantas maneiras, né, cara? Como a gente falou ali, através do louvor, palavra, tudo, a nos aproximar de Deus, né, meu? Então, assim, quando tu encontra alguém que, como a gente falou, tem um pouco da mesma história, sendo filho de pastor, tanto na obra, essas coisas, tudo, já ajuda, né, cara? Até ter uma caminhada junto ali, poder enriquecer um ao outro com aquilo que já tem no coração, né? eu acho muito, muito bacana, né, cara? A Bíblia nos motiva, nos incentiva a nunca andar sozinho, né? A Bíblia sempre nos ensina e nos motiva sempre a andar com mais alguém da mesma fé, que tem a mesma visão, o mesmo propósito, né? Então, para mim, ter andado com o pastor Guilherme, mais uma galera, né, que também que a gente morava às vezes juntos ali com o ministro, né? Foi um tempo Uhum. muito precioso, né? Foi muito bom. Digo assim, na época eu não entendia muitas coisas que a gente passava, sabe? Muitas coisas que a gente acabava vendo assim, e hoje Deus, eu começo a ver tipo assim o cuidado de Deus comigo para que eu aprendesse muitas vezes com os outros, sabe? Tu aprende, tu vai crescendo, evoluindo com os outros. Então a questão de andar junto, de dividir a tua vida ali, o teu tempo com outras pessoas, cara, é muito bom, é muito edificante, né? Então eu sou grato a Deus pela oportunidade de ter caminhado com pessoas assim que eu pude aprender, né? E ainda estamos na caminhada, né? Graças a Deus, Deus envia mais uns daqui, outro dali, tu vai crescendo, vai pegando, Não, vai e é sendo bacana, acrescentada aquela porçãozinha na nossa vida, né? não, e é bacana assim, porque quanto mais a pessoa é próxima de Deus, é uma amizade que ela vai durar, né? É uma amizade que, por exemplo, passou o tempo que passar, pode virar tempo, tu vai ter história para contar e também tu vai estar formando ainda mais histórias, né? Junto com aquela pessoa ali. Exato, porque a visão é o reino, né, cara? O que nem eu falo assim, essas amizades que a gente acaba tendo na caminhada aí, a visão é o reino, o propósito é o reino. Então, quando tu continua com aquela mesma garra, com aquela mesma fé, com aquela mesma intenção, sabe, sem se desviar do propósito, por mais que tu fique anos sem encontrar a pessoa, quando tu se encontra, sabe, Incrível. parece tipo assim, poxa, cara, tá acontecendo isso, tá esse mover lá na minha igreja, pô, a galera se direcionou para esse mover aqui, pá, na minha igreja, sabe, cara, o coração, né, tem a mesma intenção. Então, é muito bom. Isso é muito libertador. Por quê? Eu vou dizer assim, ó, hoje eu tenho amigos, por exemplo, a gente, como a gente nasce, entre aspas, em um ministério, muitas vezes a gente fica só naquele ministério, só naqueles pensamentos, naquelas coisas ali, mas é incrível ver isso, porque hoje o pastor Guilherme, ele é da Lagoinha, né? E vocês são Isso, da, brasa. da Brasa. Cara, é demais isso, porque hoje em dia, qual que era o meu pensamento antes? Ah, não, é meu amigo, vou trazer para minha igreja. É meu amigo, vou chamar para cá, tem que vir para cá. E Deus começou a trabalhar tanto no meu coração, cara, que hoje eu amo ter pessoas, por exemplo, assim, criar amizades, amigos de outros ministérios, amigos já antigos que hoje, por exemplo, estão em outros ministérios, tu senta à mesa para conversar e é tão legal ver a diferença ali conversando na mesma mesa. A diferença, assim, Cara. eu me lembro quando Deus falou assim, ó, não precisa estar junto contigo, tu só precisa ter amizade, tu precisa ter uma Até, parceria.
Até porque eu acho muito massa, cara, essa diversidade de amizades e de igrejas, em cada um em uma igreja específica ali servindo, né? Até quando tu se encontra, essa troca, né? De experiências, tipo assim, poxa, coisas talvez que na tua igreja tu não faz, tu não utiliza, ou não coloca em prática, ou realmente, tipo, não te deu o estalo, tipo assim, ah, nunca Dá tinha parado para analisar desse jeito, né? E até ter uma visão, muitas vezes, referente a algum versículo, alguma palavra, que, tipo, tu tinha aquela visão, e a pessoa vem, tipo assim, ó, nossa, nunca tinha escutado a respeito disso, sabe? Tipo assim, então, um vai renovando o outro através da palavra e as coisas, mano, então, para mim, é bem como tu falou, não precisa estar na mesma igreja, não precisa ser no mesmo lugar, né? O interesse é o propósito, né? Servir a Deus, servir o reino, é isso que importa, né? Não, e a amizade, né, cara, eu vejo que é provada nisso. Não quando a gente é igual. A amizade verdadeiramente é provada, por exemplo, quando tu não é igual, não tá no mesmo lugar, mas mesmo assim supera tudo e tu continua com a mesma amizade, tu continua conversando, tu continua olhando para aquela pessoa com uma admiração. Porque o que eu vejo assim, ó, se não é igual a mim, pode me agregar, que nem tu falou. Se não é igual a mim, é tipo, Perfeito. a pegada é diferente. Eu tenho assim, ó, assim a gente tem visto pessoas de outros ministérios, de outras igrejas, que muitas vezes a pegada daquele ministério o que é? É ensino. Então, tipo, ele vai te acrescentar alguma coisa, ensina alguma coisa. Tem muitos que são a pegada mais social. Então, tu vai aprender como fazer um bom projeto, tu vai aprender como, por exemplo, recrutar pessoas para estar junto contigo, para ajudar. Tem outros que são mais espirituais, tem outros que são mais proféticos. E se tu tiver um coração aberto, mano, Meu tu vai beber de uma fonte que aquilo ali vai te acrescentar. Como tu falou, até muitas vezes pode agregar algo para a igreja. Mas esse tempo de mesa que tu tem com os teus amigos te agrega tanto no teu, né? No nosso, que eu digo assim, ó. No depois, tem vezes que eu já conversei com pessoas, já ouvi, a vontade que dá de tipo, terminar aquela conversa e sair orando. Falando, Deus, como é que a gente tem que, como é que faz? Eu quero também. Porque se não é igual, né, cara? Vai ter para acrescentar, né, mano? é essa questão, sabe, assim, de como é que eu posso te instigar, sabe? Essa questão de te instigar a tu querer conhecer mais, aquela sede por mais da fonte, de estar conectado com a fonte, aquela gana por querer mais das escrituras, assim, sabe? Tipo, poxa, eu quero ler isso aqui, mas como é que ele sabe tal coisa? Eu não tinha escutado sobre isso. Para, onde é que foi? De Tirar, onde ele pegou isso tirar aí, do sabe? convencional, né? Tirar daquele lugar onde tipo, tu tá acostumado. Eu me É, lembro, muita coisa que Deus teve que trabalhar comigo, cara, foi assim, ó. Eu ouvi algo que, por exemplo, eu não acreditava, eu me sentia incomodado. Eu me sentia meio tipo, mas aí, relutante, resistente, né? aí com o tempo Deus vai quebrantando e muitas vezes quanto mais diferente, tu quer ouvir mais. Não, me fala isso aí, deixa eu entender. Eu não quero estar longe, eu quero estar no centro, eu quero entender aquilo ali, porque tu sabe que aquilo ali vai te acrescentar, vai te entender. Quantas vezes eu peguei livros assim que eu não leria, ou até mesmo ouvi pessoas que eu não ouviria, tem até aquele meme que o pessoal fala assim, ó, daquela explosão assim, ó, e eu ficava, meu Deus, como? Verdade. E essas viradas de chave, né, Jonathan, que nos liberta de muitas coisas, essas viradas de chaves que muitas vezes nos fazem estar mais perto de Deus, mais perto de Jesus e não mais próximo do que o homem muitas vezes pensa ou do que o homem muitas Sim. vezes acha. O nosso coração, ele acaba estando muito mais conectado a Deus. Eu gosto muito, muitas vezes, assim, de conversar com pessoas que a gente tem amigos arminianos, a gente tem amigos calvinistas, não sei o quê. E quando o pessoal chega, qual que tu é? Eu falei, não, sou de Jesus, cara. Respeito, por exemplo, visões arminianas e eu respeito visões calvinistas. O que que eu digo? É, O que que eu digo? Ali, Armínio, ele não conhecia Deus por completo. Calvino também não. Então bem não. ele tem coisas, por exemplo, que são de Deus, mas o que eu tenho que entender? Deus, ele não está fechado a um entendimento humano de alguém. Então é aquela coisa, o que Exatamente. é bom eu vou pegar, o que é bom eu vou pegar para mim, o que der para mim colocar em prática eu vou colocar e aprender, né, mano? É porque, às vezes, o que que acontece? Às vezes a galera, ela se baseia, elas pegam alguém e acham que a fonte está naquela pessoa, sabe? Tipo assim, Uhum. tudo que Deus falou, tinha para falar, tá através daquela
daquela pessoa, Calvino, foi ele, não, foi só um cara usado, assim como, Sim. exatamente, Vamos dizer assim, não é a fonte, é um pingo da fonte. todos nós somos só uma extensão, é só uma extensão, entendeu? A gente não, nós não somos a fonte, né? Essa questão que a galera tem que ter esse compreendimento. Nós não somos a fonte, nós somos somente a extensão. Deus só age através de nós, em nós e através de nós, né? Mas vem do alto, vem do reino. Então, Eu quando a gente gosto, se apega muito a isso, aquilo, é, é muito pouco perto do que Deus quer falar com a igreja, do que Deus quer falar e tratar com a gente, né? eu gosto muito de uma frase do Douglas, que ele falava assim, ó, apesar de nós, apesar. Então não é por nós, é apesar de nós. Então, apesar que a gente é, apesar, por exemplo, das outras pessoas, Deus vai nos usar. Eu gosto muito, eu gosto muito. Parece estranho falar assim, mas eu gosto muito quando Deus me dá nos dedos. Por quê? É. Quando muitas vezes, assim, ó, eu digo assim, o ser humano, o coração do ser humano, cara, é complicadíssimo. Porque já teve pessoas assim que eu olhei, poxa vida, vou ajudar aquele irmão ali, tipo, pensando que não viria nada, sabe? Tipo, vou lá, irmão, não sei o quê, vou lá falar da palavra. Aí quando tu começa a falar, cara, aquela pessoa te edifica É. tanto, sabe? Que tu fica assim, ó, Deus, como eu sou bobo, pra não falar outra palavra mais pesada, como, É. porque Deus pode falar tanto, né, John? O que eu mais digo pro pessoal assim, ó, busca Deus, leia, tenha a mesma intensidade, queira conhecer também como o armínio, como o calvinismo, como queira ter a sede que eles tenham. Mas muita gente não pode esquecer que não é apenas o saber, aí que vem. São as experiências que a gente tem com Deus que fazem, cara. Boa. Uma diferença, Boa. sabe, tremenda. Esses dias teve um pastor que falou assim, ó, tem irmãs, cara, se tu chegar e perguntar, irmã, a senhora é calvinista, só gosta de Calvino? Capaz de ela perguntar, tipo assim, ó, é um biscoito isso? Tipo, ela não tem nem noção do que é. Mas, tipo, aquela pessoa é uma irmã, é um irmão, cara. Se tu pedir pra ele algo, pra orar por ti, a gente sabe que aquela pessoa conhece o caminho do céu. Aquela pessoa É. vai orar, por mais que não tenha muitas vezes todo o conhecimento que, mais uma vez, a gente precisa adquirir, porque isso faz muita diferença, a gente não pode esquecer. Que tem pessoas que já acessaram o céu de uma maneira, cara. E muitas vezes a gente vai olhar e vai dizer, o que eu vou... Sempre vai ter para aprender algo. Por isso que a gente precisa, eu vejo muito isso, nos cercar É, de pessoas diferentes, né? e a própria Bíblia Bíblia nos fala, né, que Deus escondeu as coisas dos sábios, dos mais inteligentes, e ele foi lá e deu para os pequeninos, cara. Eu amo essa passagem assim, e ele entregou para os pequeninos, sabe? Ele ocultou as coisas dos sábios, dos intelectuais, e ele vai lá e ele entrega para os pequeninos, sabe? Então tu fica assim, ó, meu Deus, às vezes o cara não tem isso aqui de conhecimento, o cara não sabe nada assim de teologia, mas o versículo que ele leu, Deus fala com ele, o Espírito Santo revela o que tem ali. Mano, o cara transborda assim, ó, e tu fica, meu Deus. Tem experiência, né, cara? E uma coisa muito Exato. séria, cara, esse pequenino, eu vejo muitas vezes que não é o quanto a pessoa estudou, mas é o quanto ela se sente superior. Porque, sabe, tem assim, ó, eu vejo tem pessoas que muitas vezes já fizeram tanto, ou até mesmo, né, tiveram tantas experiências que elas acham assim, não, eu até brinco, eu sou um receptáculo do Deus Altíssimo. Então ela acha que está Uhum. em outro Um nível. altar para as experiências dela, né, para as coisas, Aí, conhecimentos dela. aí chega nesse momento que Deus não vai falar um bom tempo, porque ele vai ocultar. A pessoa está se sentindo, né? Se sentindo muitas vezes o sábio da vez, se sentindo muitas vezes o É, intelectual da vez, e Deus não vai nem falar. E tem pessoas, cara, exatamente. que assim, ó, cara, tem uma bagagem, uma bagagem de conhecimento, de experiência, mas tu chega e conversa com a pessoa fala assim, não, meu, sem nada. Eu sei, não É, sei a palavra, eu preciso aprender muito mais, porque a palavra, Jonathan, eu vejo muito assim, ó, ela é para aquele que não tem conhecimento, como para aquele que tem. Esses dias eu peguei uma passagem e falei assim, ó, a pessoa que nunca leu vai ler e vai entender. Mas quem já tem conhecimento, se parar nessa passagem, vai ter muito mais coisa para aprender também.
Ela se renova todo dia, né? Todo dia a palavra se renova. Isso que é o mais, isso que eu acho mais interessante da Bíblia, cara. Porque que nem eu já li a Bíblia 5 vezes, já li a Bíblia 30 vezes, mano, se tu for ler de novo, Deus vai te revelar um outro entendimento a respeito daquilo que tu leu. Então, Não, isso é o que faz a Bíblia não ser, né, um livro qualquer, né? Só cara, leitura. é impressionante. Aqui o pastor Paulo, eu também estou acompanhando ele, a gente está fazendo uma leitura diferente da Bíblia. A gente está com o objetivo de pelo menos 7 capítulos por dia da Bíblia. No início, assim, eu falei, parece pouco, 7 capítulos. Porque o pessoal pensa, não, eu estou lendo 10, estou lendo não sei o quê, mas muitas vezes a pessoa leu 20 capítulos num dia, mas passa uma semana sem ler, daí não vale, né? Por isso que a gente fala assim, é ser constante. Então, a gente tem procurado manter essa constância. E a gente sempre leu, a gente sempre, por exemplo, está na igreja, a gente sempre ouviu a palavra. Mas como eu tenho notado, tem passagens que eu tenho lido, por exemplo, nesses 7 capítulos, ali, e eu começo ali, eu digo, Deus, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não entendi isso aqui antes? Sabe, como é que isso aqui estava aqui todo o tempo na Bíblia e eu nunca consegui ver isso aqui? Então, como tu falou, tu pode ler 30, 40, 60 vezes a Bíblia. Cada vez que tu lê, mano, o Espírito Santo já vai te mostrar algo que é impressionante. Gente, e lembrando para todos vocês que estão aí, aproveita mais uma vez, já compartilha, porque hoje o papo vai ser maravilhoso. A gente está falando aqui sobre a importância de estar perto de pessoas que são diferentes. E, cara, o Jonathan, para mim, assim, eu acompanho ele porque algum dia eu vou fazer exercício como ele faz. Porque o cara, eu ia colocar aqui o que ele é, mas ia faltar espaço no título para falar tudo o que ele é. O cara é biker, o cara faz crossfit, o cara corre. Eu até tava pegando aqui, tem mais uma coisa aqui que eu não sabia que era, ó. É compositor, é cantor, é também técnico em administração, é cristão ciclista, é crossfiteiro também. Também arruma. Eu ia brincar que também é encanador, né? Esses dias eu vi teu stories arrumando as coisas na casa da sogra lá, né? Não, mas esse aí é o que eu sei fazer de menos, viu? Literalmente o Severino quebra galho pra arrumar a casa, né? Bah, olha, eu sou terrível, mano. Mano, eu vejo muitas dessas coisas, assim, a gente brincando, assim, de 100.000 utilidades, né? Já entrando aqui nas experiências contigo, a gente se conheceu, tu era filho de pastor. Eu brinco, filho de pastor, se ele ama a obra, ele se torna um bombril, 1.001 utilidades na obra, para fazer tudo o que precisa. Ah, precisa de alguma coisa? Manda o filho do pastor. Precisa de alguma coisa? Vai o filho do pastor. Precisa de mais uma coisa? Manda ele lá. Mas eu queria estar Abre igreja, fecha igreja, Hã? abre igreja, fecha igreja, abre culto, canta, ora. Cuida do teatro, ou cuida dos jogos, ou cuida de tal coisa, ou vai fazer tal coisa. E a gente aprende, né, cara, muitas vezes a ser esse mínimo utilidades em tudo que a gente for fazer. Mas, mano, me explica uma coisa assim, ó. A gente sabe, né, teu pai, o pastor Alexandre ali, a tua mãe, como é que é o nome? Joelma. Joelma, teu irmão Natan, né? Como é que foi? Assim, ó, tu sempre esteve inserido na igreja, teu pai se tornou pastor depois que tu já tinha nascido, já tinha vivido um tempo fora disso. Como é que foi? Cara, na realidade, meu pai era puxador de escola de samba por um tempo, né? Até se converter. Então, eu era pequenininho. Vou dizer que ele tem cara que gosta de samba. Então, tu imagina, eu ia com ele, né? Tipo, pra lá, os ensaios que tinha lá de samba, lá, né, do pessoal que tocava e tudo mais. Eu ficava lá ouvindo, ele puxava lá, cantava e tal, também tocava em barzinho e tudo mais, né? Então eu nasci meio que no meio da música, assim, sabe? Na garagem do meu avô, na Ela oficina, sempre esteve presente, né, na tua vida, então, desde o início. sempre teve, cara. E a garagem do meu avô lá em Caçapava do Sul, né? Que eu sou natural de Caçapava do Sul. Então eles tipo, cheio de caixa, a galera ia pra lá ensaiar, e eu sempre na volta lá, enchendo o saco, incomodando, olhando, né? Sempre fui um curioso, assim. E, e aí, meu contato com música foi desse jeito, né? Aí depois meu pai se converteu, né? Foi para Quadrangular, a primeira igreja que a gente, né? A família toda foi congregar e tal. Nós ficamos por anos na Quadrangular. E aí, né? Lá o meu pai também, né?
por já ter contato com a música, foi uma das coisas que ele também foi fazer parte de louvor e tudo mais. Minha mãe também cantava, né? Hoje não canta mais. E aí foi assim a nossa conversão, cara. A nossa, eu, digamos assim, eu não nasci então na igreja, né? E o pessoal fala, nascido e criado na igreja. Não, eu não nasci na igreja, mas praticamente novinho, eu fui pra igreja novinho, entende? Mas Novinho, assim, assim. tu viveu um lado assim, então, tu totalmente contrário à igreja, né? Se for ver, né? Por exemplo, o ambiente, Ah, né? Onde tu ia, tu frequentava, era uma vibe totalmente diferente da igreja, né, cara? e meu pai tinha problema com bebida alcoólica, né, cara? Então, tipo assim, bah, a gente vivia assim, em barras bem pesadas, assim, em casa, assim. Foi um longo processo, né? Após a libertação das bebidas, assim, de conversão real, né? Aquela conversão todo dia, ela é diária, né, cara? Então, a gente, assim, família, a gente sofreu bastante, sabe? A gente sofreu bastante, assim. E É aí aquela Deus coisa foi. que muitas vezes hoje o pessoal olha, vê a família bem, vê tudo tranquilo, não imagina, né, cara? O que muitas vezes passou, e aí que vem, né, uma conversão genuína de verdade. Muitas vezes o pessoal acha que vai ser do dia para a noite. Existem do dia Não, pra noite algumas, né, mas a regra, o que que é? É dia após dia, né, cara? Muitas vezes não. ser tratado, ser tratado, ou até muitas vezes volta aquela coisa, o cair, o levantar, para poder, né, mano, realmente, né, por exemplo, dizer, converti. Primeira fase, deixar É, um jeito. o que eu vou te dizer, assim, cara, porque é bem como tu colocou, assim, sabe? Eu acho que a conversão, ela tem que ser algo, ela é de dentro para fora, sabe? Ela é de dentro e tem que ser a conversão, ela é de dentro para fora. Então não é sobre o que eu faço, o que eu fazia e não estou fazendo mais, as pessoas enxergam. Não, cara, é a convicção do que o Espírito Santo renova a minha mente e eu entendo aquilo, sabe? É o que O eu Espírito Santo preciso renovou minha fazer, mente Deus, né? exatamente de tal modo que, tipo assim, aquilo já não faz mais sentido para mim, sabe? Não faz mais sentido eu continuar fazendo aquilo, porque aquilo significa morte para mim e Deus tem vida para mim, sabe? Então, tipo assim, por isso que eu acho que esse processo da conversão, quanto pode até soar mal o que eu tô falando, mas quanto mais demorado a pessoa realmente ter certeza que ela se converteu, para mim é melhor, cara. Sabe? Tipo, Perfeito. as pessoas estão recém entrando na igreja porque Deus trabalha com coração sincero. Uhum. Então, às vezes a pessoa está anos na igreja e ela já está com a mente cauterizada e o coração cauterizado de Deus não consegue mais a trabalhar na vida dela porque ela já está vivendo uma farsa, ela já tem medo de Virou, falar pro pastor que virou apenas um ritual para ela, né? fato, cara, sai dali ela vai fazer outra coisa, sai dali ela vai fumar, vai beber, vai, sei lá, vai se prostituir, né? Então, eu sempre falo, o processo de conversão não coloque expectativas nas pessoas que estão chegando hoje na igreja, se tornar Concordo, como a gente que está há concordo. 20 anos na igreja. Entende? Então o processo deles, mano, vai ser muito longo, vão cair, vão levantar, e aí serve o quê? O que que Deus nos mandou fazer? Além de pregar o evangelho, a gente tem que cuidar das pessoas, amar as pessoas, tratar as pessoas, Um sabe? grande Então, problema hoje, né, mano, assim, o que que eu vejo? É a pessoa ser um neófito, vamos dizer assim, muito novo na fé, e a pessoa já querer colocar um peso sobre ela que ela não tem que levar, né, mano, dentro da igreja, né? Por exemplo, muitas pessoas perfeito. chegou, tá aprendendo ali, e não, meu, já vão fazer parte de não sei do que, não. Deixa, deixa criar raiz, deixa aprender, deixa entender, deixa cair. Parece até meio ruim que a gente fala, mas assim, ó, deixa o cara cair e ele sentir, porque eu não quero mais isso, eu quero Jesus. Só que Exato, cara. muitas vezes, né, aí, qual o problema, né, mano? Se já foi dado algo para a pessoa, antes dela sentir esse remorso e dizer que eu quero Deus, ela vai aprender hipocrisia já antes de ser de Jesus de verdade. Porque Perfeito. ela vai começar a pensar o que não, já me deram alguma coisa. Então, se eu falar que eu caí, se eu falar que eu errei agora, eu vou perder. E daí, em vez de ela aprender um coração que é vulnerável, né, cara, diz assim, ó, fulano, eu caí, eu tô precisando de ajuda. Ela começa a se esconder, ela começa a falar assim, não, eu preciso Perfeito. manter o cargo, eu preciso manter. E aí que vem, né? É um discipulado errado. Exato, porque, tipo assim, se eu assumir o meu pecado, se eu falar o meu pecado, eu perco o meu cargo. Sabe, tipo, mas tu nem passou pelos processos ainda, cara. Tipo, como é que tu, né, essa questão, tipo, cheguei ontem na igreja, já sou líder, já sou, sei lá, tipo,
claro, a gente não julga, né? Mas, tipo assim, a gente entende que existe um processo da conversão. Cara, eu às vezes não me sinto Necessidade. apto por assumir alguma coisa, sabe? Parece, tipo assim, cara, eu não sei, sabe? Não tô ainda. Deus tem que fazer tal coisa. Claro, né? A gente também tem, acho, um temor, né? Tipo assim, será que, né? Mas ao mesmo tempo vem o Espírito Santo e vem e nos convence. Não, vai que dá. Eu vejo muito bonito isso aí, porque assim, né? Existe um tempo correto, cara. Existe um tempo, existe um momento. A Sara Shiva, esses dias ela contou algo que me impressionou. A igreja que ela foi, tipo, se converteu, o cara deixou ela sentada 2 anos, 3 anos. Vamos ser sinceros, se hoje em dia, quem sabe, alguém se convertesse em alguma igreja aí, não, ó, vamos lá, vamos dar um express para ele de um curso de obreiro, já vamos botar como obreiro para chamar atenção, para dizer que se converteu aqui. Não foi. E a Sara Shiva fala que assim, ó, ela agradece a Deus, porque nesses 3 anos ela pôde aprender, pôde entender, até o momento ela tá o quê? Preparada. Ela tá bem. O problema, né, mano, é que o quê? Até mesmo como tu falou, né, mano, assim, ó, tu tava na música desde pequeno. Teu pai tava na música desde pequeno. Então, cara, é certo que o quê? Se vocês fossem tocar, quem sabe, alguma coisa, iam tocar bem. Mas o problema é Sim. que ainda precisa de um tempo, né, cara, para o coração ser transformado. Eu me lembro que estava numa cidade e Deus mostrou duas pessoas, cara. Duas pessoas assim, eu falei, são pro louvor. E eu fiquei, vou chamar. Aí Deus falou, não chama. Tá, mas o Senhor me mostrou, mas não falei que é para chamar. Tô te mostrando algo que tu pode esperar, mas vai vendo como que ela vai crescer em Deus. Eu lembro que uma das meninas ali, que era a Duda, Deus falou bem assim, chama ela só depois do batismo. E assim, ó, nesse tempo que tava na igreja, descobri que ela tocava. Aí parece que a gente coça mais ainda, assim, não, ela toca, eu tenho que chamar, O tem que nosso chamar. emocional já fica, né? Aí eu descobri que o outro rapaz também, que era o Irã lá, ele também tocava. Eu falei, Deus, você tá me deixando mais aguçado ainda. Ele falou, não chama ainda. Chama. Então tá, Deus, vamos esperar então. Eu chegava, conversava, via, e passou, e passou, e passou, e passou. Nisso eu já vi pessoas que muitas vezes chegaram para mim, tipo, primeira vez na igreja, falaram assim, tu que é o ministro de louvor, tu que cuida de louvor, e eu sim, sim, como é que faz para tocar aí? Aí eu falava, não, ó, vamos fazer assim, ó, começa a vir nas reuniões, a gente vai conversando, a gente vai falando, aí nunca mais apareceu, nunca mais foi na igreja ali. E depois que se batizou, eu me lembro que eu cheguei para os dois e falei, gente, senti paz, agora eu senti o ok de Deus. E daí eu comecei a conversar com eles. Os dois tocavam violão. E eu falei, Deus, estou sentindo o coração que é para ela tocar violão e para ele tocar baixo. Só que eu tô com medo, Deus, de falar para ele e ficar chateado. Aí Deus falou, não, só fica tranquilo. No outro dia ele falou assim, Vinícius, eu vou tocar baixo, tá? Eu falei, amém. 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 Cara, eu vejo assim, ó, até hoje, eles estão firmes lá. Hoje, Legal, cara. Agora eu não estou mais na cidade, mas hoje quem é que está à frente do louvor lá? É os dois. E sabe assim, ó, sim. tão feliz, mas por que eles estão até hoje? Que nem tu falou. Souberam respeitar o tempo. É. Criaram raízes, Isso, sabe? Criaram raízes, souberam ser podados, souberam ser muitas vezes assim que a gente chegava, falava, sempre falei para eles assim, cara, olha, tudo que eu falar para você aqui jamais vai ser pessoal. Não levem falar para vocês aqui vai ser para a gente melhorar e para a gente estar junto. E é isso que a gente tem que entender, né, mano? Precisa existir um tempo para essa conversão genuína de verdade, né? bem isso, mano. Exatamente. E quando tu respeita isso, tu evita problemas futuros, sabe? Tu evita surpresas. Ai, mas fulano. Poxa, cara, mas não foi discipulado, não tinha ninguém andando com ele, não tinha ninguém ali cuidando daquela vida. O que que tu, né, pulou o processo? O que que tu esperava, né? Forte, né, mano? Esses dias eu vi um exemplo muito legal, né? Tipo, Adão, ele já cresceu pronto, né? E, tipo, teve a oportunidade e pecou. Jesus, 30 anos, cara. Sabe? Desde pequeno. Sabe, tipo, e não pecou.
Então existe algo Exato. nesse processo. Esses dias o Douglas também, Douglas Gonçalves, ele falou algo que pra gente é meio difícil de imaginar. Mas tu já imaginou, tipo, o salvador da humanidade precisava de alguém quando ele era bebê para limpar ele. Então, Verdade. tem pessoas, cara, que estão nesse processo e não vai adiantar tu querer colocar algo porque elas vão precisar, né, cara? Ter uma experiência com Deus porque elas não podem estar na igreja ou com Deus por causa da gente. Eles precisam estar na igreja com Deus por causa de Deus. E é muito diferente isso, né, mano? Então, assim, ó, E por isso a importância da gente sempre focar e falar e motivar e ensinar pro reino, né? E tipo assim, até motivar falei errado aqui, porque a motivação ela vem de Deus, né? A gente pode se inspirar em algumas pessoas, talvez assim, mas o Espírito Santo que vai ali nos movendo, né? Então, acho que quando a gente fala do reino, não é isso aqui, não é o lugar, não sou eu, não é fulano, é o reino, né? Que nem a gente conversa, se Deus não falar mais nada hoje com ninguém, que a gente sabe que tem a palavra de Deus, né, que ela vai sempre falar com a gente, mas se Deus não, né, sumisse as Bíblias aí, o que que tu faria, sabe? Tipo assim, tu sabe o que tem que ser feito, porque tu conhece, já tá no teu coração, entendeu? Ele já te deu um mandamento, já te deu promessas, então tu sabe como, para onde tu tem que se mover, sabe? Então, acho que quando tu pega os processos assim e vai fazendo parte a parte, cara, é bênção, cara. E quando tem pessoas para te discipular ainda e andar junto contigo é muito bom, cara. É não, e muito assim, bom. o que nem tu falou antes ali no início da conversa. O discipular, né? O discipular, o se converter, que faz parte de uma conversão, o discipulado é todo dia. É todo É, dia. É todo dia. Tem coisas que acontecem assim que, querendo ou não, cara, tu olha assim, tu se converteu todo dia. Todo dia tu aprende algo, tu entende algo. E a Provérbios que diz ali, 27:19, que diz que aquele que para de aprender, né, mano? Esquece até o que já sabia. Então a gente tem que entender que verdade. todas as coisas, por mais que tu tenha também tempo de igreja, tu precisa continuar sendo discipulado, né? Todos os É, dias. tipo assim, que nem até essa semana foi falado na igreja, né? O tempo de igreja não demonstra, não qualifica ou não estipula o tempo de profundidade de conhecimento sobre quem é Cristo. Às vezes tu tá 30 anos na igreja e tu continua raso, continua sendo aquela pessoa rasa. Às vezes tu chega um cara ali, se converte 1 ano, 2 anos, o cara já tá mergulhado, entendeu? O cara já tá ali com muito conhecimento e aquela sede de querer mais de Deus. Então não é nem o tempo de igreja que vai estipular nada, né? Referente à conversa. Não, né, cara? Aí que a gente volta, são as experiências que vão nos aproximar de Deus, né? Porque, como a gente falou, tem muita gente que vive algo muito superficial, por exemplo, conhece, tem uma roupagem cristã, mas É. não se sente cristão por dentro, porque está faltando experiência com Deus, assim, ó. Eu não minto porque eu sei que não tenho que mentir. Não, tipo, eu não minto porque Deus trabalhou em. Eu não, que nem tu É, falou assim, eu não faço aquilo ali porque existe um Deus de verdade na minha vida que eu sei que ele é real. cara, e uma das experiências que eu tive assim foi muito novo, até que eu comentei contigo, né? Foi do meu irmão, né? Essa foi a experiência mais marcante que eu tive na minha vida, assim. Foi algo que eu já, Eu já, sabe eu já quando ia tu, até, eu já ia até entrar nesse assunto já. Por exemplo, foi essa experiência que tu diz assim, ó, ali que Jesus ganhou meu coração. exato. Porque até tipo tu ter uma experiência com Deus tu mesmo, tu duvida de algumas coisas, né? Tu vê muita gente sendo curada, tu vê gente sendo liberta, tu vê casamentos sendo restaurados e tal. Cara, mas tem que acontecer algo comigo. E Deus já tá fazendo, às vezes, coisas pequenininhas e a gente não observa, né? Nesse tempo, teu pai Ele já já tá era pastor? cuidando. Não, não era ainda. Não era. Não, Não. e cara, e tem Na algo época, muito, né, assim, porque querendo ou não, como tu falou, muitas vezes é o Deus dos nossos pais, né? Mas chega um momento que ele tem que se tornar o o nosso Deus. nosso Deus, exato. E, mano, eu tinha de 10 para 11 anos ali, quando minha mãe engravidou, né? E, aí tá, a gente tava todo mundo feliz, animado, alegria pra família, que é susto pro pai, né? Depois você fica pensando assim, caramba, mais uma boca para alimentar, mais um para Fralda. sustentar, mas daí.
Mas tipo assim, pô, tem Deus, né, cara? Tipo, né? Deus vai suprir todas as necessidades, velho. Isso que a Bíblia fala, então vamos lá. Mais Vamos um. ficar. Não, tipo assim, e a gente, enfim, a gente ficou feliz, né, cara? E aí passou um mês, 2 meses, três para do terceiro pro quarto mês. Não sei se foi exatamente nesse período, posso estar equivocado aqui. Mas em algum mês ali da gestação, ela fez ultrassom e tudo mais, e constatou nos exames ali que seria uma diminuição endocefálica, que é a má formação do cérebro, né? Quando não está formado ali. É uma parte, era só um lado que tinha se formado e o outro não. Aí tu imagina, né, cara? Tipo assim, toda aquela alegria, aquela euforia, eu tinha de 10 para 11 anos. De 10 para 11 anos, eu tipo assim, caraca, meu irmão agora vai vir numa cadeira de roda, não vai conseguir raciocinar, não vai pensar, não vai falar. O médico mesmo falou, sabe? Tipo assim, ele ia andar de cadeira de roda, depender da gente para tudo. Aquele Aí tu banho de água imagina, né? fria, já assim, né? Sim, cara. Então, tipo assim, meu Deus, e agora? Não tem como fazer uma cirurgia, não tem como dar um medicamento, não tem o que. Não tem. Tu entendeu? Não tem o que fazer. Aí tu se apega em quem? Em Deus, né? Sendo que a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é se pegar sempre, independente da notícia, da resposta, se pegar em Deus. Então, aí eu com 10, 11 anos, via meu pai e minha mãe não aceitando aquela situação, sabe? Não aceitando aquela situação. E aí começaram ali propósito de oração, e orando, e meditando, buscando em Deus, sabe? Tudo para a glória de Deus, que meu irmão nascesse perfeito para glorificar a Deus, Glória a sabe? Deus. Mano, passou os meses, chegou o dia do nascimento. Meu irmão, assim, ó, é louco, cara, porque parece que passa um filme, assim, uma novela que tu vai lembrando, assim, ó. Meu irmão nasceu perfeito, cara. Perfeito, cara. Ninguém entendeu o que aconteceu, os médicos não entenderam, nada, nada, assim, ó. Até Então, o meu irmão, assim, nascimento, né, nasceu Jonathan? É aquela batalha, tanto natural, mas na mente, né? exatamente. E tu imaginou que de 10 para 11 anos, Deus se mostrou, sabe? Deus falou: Eu sou Deus de cura. Eu sou Deus de restauração daquilo, de formar aquilo que não tinha se formado no tempo certo, determinado. Sabe? Deus mostrou para mim que eu tenho tempo e o modo, tudo tá nas mãos dele, cara. E aí, quando meu irmão nasceu perfeito, mano, pá, foi muito emocionante, assim, sabe? Tu vê Deus operando uma cura, assim, que não tinha, sabe? Não tinha como fazer, não tem como tu colocar o crédito pros médicos, entendeu? Tu fez parte do processo, tu ouviu eles dizer que não tinha como, que não tinha jeito, né? E tu vê ali na tua Exato. frente, cara, é aquela coisa, né? Pode acontecer o que acontecer dali pra frente. Tu não vai mais duvidar de Deus. Tu, tipo, tá ali, tá na tua frente, não tem mais como dizer que ele não existe, que ele não pode fazer, né, mano? Exato, cara. Então, por isso que às vezes hoje, né, muitas coisas se levantam e eu vejo na juventude essa questão. A gente sabe como é pesado muitas vezes estudar não vou citar nomes, é numa faculdade, né? Como é pesado às vezes a indução do mundo colocando dúvidas na nossa cabeça, colocando talvez, mas será que é? Mas será que existe? Poxa, mas será? Então, para que Bombardeio, isso né? Um bombardeio, né, cara, de ideias erradas ali. exato. Aquela indução que parece que as coisas que já te falaram a respeito de Cristo não é bem assim. Ah, não, mas não é, a Bíblia não é exatamente correta. Ah, mas ela foi escrita há anos atrás, há Por décadas atrás, há séculos atrás. Agora é tudo novo. Mano, é o mesmo Deus, cara. É a mesma, é, é o mesmo é a mesma essência que está ali, entendeu? Então, por isso que eu sempre falo para a galera, quando a gente tem, né, a oportunidade de trocar ideia a respeito disso, é sobre ter experiências, cara. O que vai fortalecer a tua fé são experiências. Experiências, saber que se tu Deus não tá teve, né, agindo a teu cara, favor. não teve uma experiência ali, tudo que o pessoal falar vai ter um peso. Mas quando tu passa por algo, tipo, podem falar o que quiserem. Mano, é que nem tu tá falando assim, ó, tu viu teu irmão, cara. Tu viu ali o que Deus fez. Então podem falar, pode ser, ah, Deus não cura mais. Que não cura, acabei de ver. Pode falar Exatamente. o que tiver, o que disser. Mas a tua experiência, tu provou, né, mano? Tu provou. Não tem como dizer que Exatamente.
Então minha primeira experiência foi de 10 para 11 anos ali, né? Que é a diferença que eu tenho de idade pro meu irmão ali. Então, cara, o que que eu vou contestar? Eu lembro que a gente escutava muito Matos Nascimento, cara. Era fita, mano. Fita, mano. Aham. Não era nem CD, né? Era fita mesmo. Ali, ó. A mãe colocava ali, ó. Pá! A gente Louvor ficava no Matos raiz, Nascimento. louvor raiz, né, cara? Raiz, mano. Raiz. O Matos Nascimento com aquele timbre roquinho, massa. Canta demais pra caramba. Sou fã até Nunca hoje vi, do Matos Nascimento. nunca vi mais igual a voz dele, cara. Nunca vi. Não, mano. Tipo assim, é aquele timbre, tipo assim, ó, único. O cara escuta, já sei. É O cara tipo, escuta ali, não, já sei. É o Fernandinho, né? cara. Pode estar onde tiver, tocou não. Tu já sabe, né? Então, tipo assim, coisas. A importância de se envolver também sempre. Não sei, temos 6 pessoas aqui na live, né? Não sei, talvez, qual foi a notícia que tu recebeu, seja para ti ou de algum parente teu, né? Que esse momento que nós tiramos aqui, eu estar compartilhando, né? Esse testemunho do que aconteceu na minha vida, que possa te servir também como um momento de tu se apegar com Deus de verdade e poder estar perto de pessoas que vão te edificar, que vão te injetar fé, vão fazer com que tu olhe para o alto e não para a situação, vão fazer com que tu tire o teu olhar do problema e levante para a solução, que é Deus, que é Jesus. Então eu te aconselho a escutar louvores, a meditar na palavra, a não esquecer que existe um Deus que ele está pronto para te ouvir, pronto para agir em teu favor. É aquela coisa, né, Jonathan, assim, ó, de trazer a memória. Um dia me falava assim, ó, eu só posso trazer a memória algo que eu ouvi. Então eu preciso ver algo sobre Deus, eu preciso ouvir algo sobre Deus, né, cara? Porque é isso que vai trazer experiências, né? Hoje, querendo ou não, né, Jonathan, tá muito nessa parte de louvor, né, cara? Um tempo atrás, Sim, louvores eles eram mais, eu digo assim, mais fortes, traziam mensagens que tu olhava assim, era a Bíblia, entendeu? Hoje tem louvores que, sim, claro, a gente não pode em nenhum momento falar, esse louvor não é, não. Existem louvores para certos momentos, mas hoje muitas vezes sim. sim, aquela falta do louvor que mexe contigo. Tu pega o louvor do Márcio Nascimento, cara, é Bíblia. É É. Bíblia. Então, tu ouve assim aquilo Anderson ali. Freire, né, cara, é um compositor atual que tu vê nas composições dele muita inspiração com base bíblica ali, né, cara? Que tu aprende, tu tá escutando louvor, tu tá cantando uma história ali, ó. Efésios 6, que é, né? Um Efésios 6, samaritano. tu tá cantando, se você está cantando a Bíblia. E a gente tem que entender, né, Exato. de assim, ó, esse pessoal, como tu falou, quem sabe tá precisando de algo, precisa se aproximar, né? De pessoas que já tiveram experiências com Deus, de louvores que vão falar sobre o que Deus pode fazer, o que Ele vai fazer, porque isso faz uma diferença incrível na nossa vida e no nosso ânimo, né, cara? Porque, querendo ou não, eu Faz, creio. mano. Quando chegou essa notícia, cara, eu já imagino, por exemplo, a tua casa orando. Tipo, tu olhava assim, É, teu pai, tua mãe, virou o momento de oração até chegar a vitória, né, cara? exatamente, cara. Bem isso aí. Foi bem assim, porque tu não tem para onde recorrer. Tem situações que se levantam na tua vida, cara, que tu não tem poder, que tu não tem controle, que tu não tem domínio, que tu não tem ação. Ah, mas se eu fizer tal. Não, tu Tem que acabou. depender. Tu fica limitado. Entende? Então, por isso que às vezes olho para da onde vem o meu socorro. Meu socorro vem de ti. Sabe? Não tem para onde, para quem tu gritar, ah, mas eu sou um cara que conheço muitas pessoas, né? Sou um cara que conheço o doutor falando de tal. Não adianta. Não Naquele adianta. momento tem, né, cara? Se não foi quem pode tecer, literalmente, né? Quem pode tecer a vida, quem pode tecer ali como é que eu posso falar? A parte do crânio, do cérebro. Se não é Deus, que Ele que pode criar, não existe mais ninguém naquele momento, né? Exatamente, cara. É bem isso aí. Então, fora várias outras experiências aí que Deus, ao longo do tempo, Deus tem permitido viver, né? Só, Jonathan, posso... me dá só um segundinho, já vem aí. Enquanto isso, gente, você que está aqui com a gente, pode mandar aí compartilhar essa live com mais pessoas, pessoas que talvez estão passando por alguma situação difícil, né? Que possam ser encorajadas nessa noite aí a crer em Deus, acreditar que existe um Deus poderoso que pode fazer que haja ao nosso favor, em nosso favor, né?
Amém. Rapidinho, acabei esquecendo a porta fechada aqui da igreja e o pessoal tem que fazer programação aqui. Ó, o Lucas Conceição mandou um boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Quem tá aí, não esquecendo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis aí, porque essa noite vai ser abençoada. O que que tu falar ali, Jonathan? Não, né? Só compartilhando mais. Posso compartilhar mais uma outra experiência também? Claro. Vamos lá, então. Vou te encorajar, tá? Também passei por um momento bem complicado aqui em Porto Alegre, né? Aonde Da eu tinha facada? saído do serviço. É. Cara, não. Eu vou te dizer, eu tava lembrando disso. Eu queria construir até chegar esse aí, porque é outra Não, tranquilo. experiência. Vai lá, então. Não, eu queria chegar nisso. Eu não sabia se era essa da contar ou não. Uma conta, cara. Essa experiência, esse dia eu tava lembrando, conversando com a minha mãe ali, cara, eu falei, meu Deus do céu, o John tem tanta experiência do irmão dele, mas também daquela que foi algo que. Conta, cara, conta pra gente aí. Vamos lá, então. Ah, Foi um dia de semana comum, assim, né? Eu tinha saído do meu serviço e tava caminhando na rua quando eu escutei uns gritos de uma criança falando, né? Socorro, me ajuda, me ajuda. E aí eu virei para trás e era um pessoal assaltando o gurizinho, o menininho ali, né? Levaram o celular dele. E, cara, foi instintiva a minha reação, sabe? Cada pessoa tem uma reação. Eu sou tipo Pedro, assim, ó. Na hora, Já, assim, parecia Pedro, assim, né? já deu pra Aí Jesus imaginar parece qual que que vem. é a reação já. Aí Jesus parece que vem, tipo assim, ó, meu irmão, não é com faca nem com espada, não, meu irmão. Calma aí, dá uma segurada, né? Mas a minha reação era de ajudar, não era nem de agredir, era só de ajudar, né? E aí eu fui tentar segurar um deles, né? Um dos ladrões que tinha pegado o celular do menino ali. E eu fui na inocência, né? Fui na inocência ali, tipo assim, eu vou tentar só ajudar. Então eu seguro ele e faço, cara, devolve o celular pro gurizinho. Tipo, olha, eu tô em Porto Alegre, meu amigo, no centro de Porto Alegre, eu tentando agir na maior inocência do mundo. E Ei, já aí chegou a eu cheguei. imaginar assim, ó, por favor, devolva o seu. É, mas tipo assim, quando eu fui, eu abracei ele, mano. No que eu abracei o cara assim, ele já veio com a faca e eu nem vi. Eu nem vi de onde saiu a faca, mano. Não vi. Eu não vi na mão dele. Aí quando eu vi, ele me acertou no braço. Acho que não vai pegar, não vai aparecer na câmera, mas pegou aqui, e aí ele queria acertar o meu pulmão, bem nas minhas costelas, assim, né? Porque, poxa, tu perfurou o pulmão, vai encher de sangue e a pessoa morre, né? E quando ele foi tentar me esfaquear no pulmão, a mão dele, Deus, um anjo, foi Deus, passou por do lado assim e eu consegui fechar o meu braço. Só que eu não vi, até então não tinha visto faca. Eu não senti nem as facadas do braço. E aí ele começou a espetar minhas costas com a faca e eu assim com adrenalina não senti ainda. E aí eu senti quando ele cravou e puxou, rasgou. Puxou, e aí ele cravou de novo e puxou. Aí foi onde eu senti que daí doeu, né? E na hora eu vi que ele tava realmente na maldade, foi quando eu reagi, dei um soco nele e saí correndo. Saí correndo enlouquecido, assim, a adrenalina lá em cima. Eu comecei a sentir minhas costas começaram a ficar tudo molhada, minhas cuecas, assim, minhas calças começaram a ficar molhadas. Cara, aconteceu alguma coisa comigo. Eu falei, acho que Eu imaginei, eu não sabia, eu pensei que ele só tivesse feito ali. Não sabia que nem tu falou, ele pegou e puxou ali. Que loucura, mano. não, foi, na hora assim tu não sente, né, por causa da adrenalina. E aí quando eu coloquei minhas mãos nas costas, assim, sabe quando parece que é um lábio, assim, ó. Daí eu falei, meu Deus do céu, eu já puxei minha mão tudo sujo de sangue, olhei meu braço tudo sujo de sangue. E eu, imagina, né, um negro no centro de Porto Alegre, sangrando. A galera vai pensar que eu sou ladrão, óbvio, né? E aí eu ligava para a pessoa que eu conhecia, para Josi, estava no serviço, não me atendeu. Liguei para minha mãe, também não atendeu. Pedi ajuda na rua, ninguém me ajudou. Sorte que eu estava perto da igreja ali, da sede, né? Ninguém, cara, E com tudo que aconteceu ali, não não, houve ação para te ajudar. ninguém ajuda, ninguém ajudou. Pelo menos naquele momento ali ninguém ajudou, porque a galera geralmente acha, né, cor, tom de pele e tudo mais. E então Que realmente loucura, ninguém mano. ajudou. Que loucura, cara. É, exatamente. Graças a Deus, cara, eu consegui ir assim, as forças que eu tinha, fui na igreja e tinha um azulzinho ali da cara que trabalhava na fiscalização que estava com a moto. Por isso que eu digo, Deus é perfeito em tudo que faz.
e tava com a moto ali, né? E aí ele foi abrindo o caminho, já entrei no carro do pastor Guilherme ainda, do Gui. Do Guilherme Soares? Aham, aham. Aí o Soares e o Bruno me levaram ali pro HPS e graças a Deus, cara, cheguei ali, levei os pontos que tinha que levar e tal. E mesmo assim Deus falando comigo, né? Falei, tipo, Deus não me livrou da morte, né? Mas me permitiu viver essa experiência, assim como o Daniel na Cova dos Leões, né? Então, Deus não, às vezes não nos livra E, das cara, coisas acontecerem. não acertou nada interno nem nada? Nada, nada. Graças a Deus, cara. Os médicos fizeram todos os exames que tinha que fazer e não perfurou nenhum órgão interno, graças a Deus. Então, tipo assim, eu vi mais uma vez o cuidado de Deus sobre a minha vida, né? E Deus me veio certinho aquela passagem ali, tipo, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel da morte. Aí me veio várias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também. Deus não livrou da fornalha, mas livrou da morte. Mano, Então, o que eu digo assim, ó? Ler Sadraque, Mesaque e Abednego, ler Daniel, é uma coisa, tu sabe que é difícil, mas passar a experiência que tu passou, tu acaba lendo de uma maneira totalmente diferente, que é assim, ó, fica mais palpável. tu correu o risco, né, cara? Tu viu o sangue, tu viu o corte e ver Deus trabalhando, né? Ver Deus, cara, só Deus, só Deus, só Deus. E quanto tempo É, foi essa recuperação e tudo, mano? cara, tempo de recuperação, assim, foi bem complicado. Até essa semana, fui lá no meu pai, que tá de aniversário, agora domingo. E aí eles começaram a contar, assim, cara, coisa que eu nem lembrava, assim, ó, que eu passei uma semana, 2 semanas, meio transtornado, assim, que eu me acordava de madrugada com medo, que eu me acordava, às vezes, chorando, às vezes eu acordava e ia pra sala, e eu te juro que eu não lembrava, daí eu falei pro pai, falei, mas vocês estão brincando comigo, né? Eu não lembro nada disso, né? Parece que, tipo assim, ó, foi tirado na minha cabeça, porque eu não lembro de ter feito nada disso. Ele falando, tu chorava, a gente acordava 2 horas da madrugada, tu tava na sala chorando, e eu falei, não é possível, gente, eu não lembro de nada disso. Eu só lembro do que Deus falou comigo, mas eu não lembro de nada disso, sabe? Então eu fiquei, olha, só Deus, né? E Deus mais uma vez se mostrando ali que Ele era comigo, Deus mais uma vez guardando a minha vida, e toda vez me alertando de que Ele tinha um propósito, que Ele tem um propósito para minha vida, que Ele quer me usar, que através de mim, né, a minha dor, as minhas experiências vão servir para uma pessoa, 2 pessoas, que vai servir para uma multidão, que vai servir, sei lá, para uma nação, para a sociedade. Então, são essas experiências que a gente tem que fortalece a nossa fé e que automaticamente fortalece a vida de muita gente, né, cara? E assim, né, cara, as duas experiências palpáveis que nem essa que tu falou, elas lidam diretamente com a vida, né? Com a vida. Exato. Com Deus guardar a vida da pessoa, guardar o que ela tem, que nem tu falou assim, era um dia comum, né, cara? Era um dia comum. Quem sabe tava pensando em alguma outra coisa, tava pensando já, não era casado naquele tempo ainda, né? Não era casado ainda. Provavelmente estava imaginando tanta coisa ainda, né, cara? Preparativos do casamento, mano, é. Não, para E, te eu, e, ver não, assim, e ó, olha só, e eu abrindo aqui, né, gente, pra quem não sabe, eu casei virgem, tá? Então tu imagina aqui na mente do vivente, meu Deus do céu, eu quase morri virgem, meu pai. Que isso? Poxa vida. Jonathan, o senhor tem propósito, mas eu também tenho propósito. Eu podia deixar um tempo Uhum. mais. Não, Bem por essas, bem por essas. não, e eu creio que essa experiência tua, né, cara, além da gente, assim, ó, hoje é leve, mas faz a gente contar também os dias de uma maneira diferente, né, mano? Porque tu percebe, Claro, quando a gente passa por isso, claro. tu começa a perceber que em pouquíssimo tempo tudo pode mudar, né, mano? Tudo pode ser Exato. transformado. E que nem tu falou assim, ó, sobre propósito. Hoje, querendo ou não, né, mano, eu te vejo assim, bastante envolvido nessa parte de louvor, de outras coisas. Esse propósito, essa parte do louvor, assim. Muitas vezes, né, cara, o que eu digo? Quem faz parte do louvor, quem faz parte dessa área, precisa cuidar muito o coração para não se acostumar, né? Porque a gente não, o que eu digo assim, se acostumar com algo, com o que tu tá vivendo, que é sobrenatural. Entender que cada vez que tu vai cantar, que tu vai louvar, tu tá fazendo algo diferente. Porque, como eu tava até explicando assim, querendo ou não, tu não nasceu na igreja, mas tu viveu um bom tempo, né, na igreja, pôde
viver essa parte do filho de pastor. E querendo ou não, a gente vive a obra direta. É quase como se fosse nosso mundo. A gente acaba se acostumando com aquilo que não é natural para as pessoas, né? E quando tu passa Exato. essa experiência, né, cara, tu percebe assim, ó, Deus tem um propósito. O que eu faço, né, porque é É, porque eu faço, né? não, é muito isso, cara. Tipo, assim, a questão do louvor, na minha vida sempre foi muito forte, assim, sabe? Sempre, tanto que eu sempre falei, tipo assim, o que me manteve na igreja foi o louvor, mano. Vou te contar, primeira assim, encontro não foi com palavra, não. Foi o louvor, né? Que nem às vezes o pessoal fala assim, ó, irmãos, chegou o momento mais importante da reunião, o momento da palavra. Meu amigo, para mim, sempre o louvor, cara. Não desmerecendo nada, mas nem que tenha essa questão de mais importante, mais relevante. Deus está operando do início ao final do culto, né? Tudo tem seu tempo ali, né? No andar do culto, né? Mas, cara, para mim o louvor sempre foi. Essa palavra inicial, né, cara? A louvor, a palavra principal, ou até mesmo a última oração, né? Muitas vezes a pessoa foi na reunião e que vai mudar a vida dela vai ser a última oração. O que vai mudar Exato, a vida dela vai ser o primeiro louvor que ela ouviu e transformou, né? exato, mano. Então, tipo assim, ó, hoje, às vezes quando eu tô no culto ali, graças a Deus pela galera ali, que se tiver alguém assistindo aqui da Brasa, muito obrigado pela vida de vocês, pela turma do louvor. É uma galera muito grande e eu não vou citar nomes para não errar aqui, para não cometer equívoco, tá? Mas muito obrigado pela vida de vocês, porque a gente consegue chegar num culto, cara. Tu fecha o teu olho assim, ó, a letra da canção começa a falar. Às vezes eu nem canto, mano, eu só fico ali, ó, no íntimo, no secreto, com Deus ali, ó. Deus está falando comigo e quebrando o coração e tô chorando, cara. Quando eu vi, eu tô chorando ali, entendeu? Tipo, tô quebrantado. A palavra vem, tipo assim, meu Deus, bem, entendeu? Negócios, então, o louvor para mim é muito forte, né? O louvor E, já te quebrantou e te preparou só para receber a palavra, né, cara? exato, uma pessoa uma vez falou, né, que o louvor é como João Batista, né? Ele vem preparando o caminho para Jesus, assim. Uhum. Então, o louvor é tipo João Batista, assim, ele vem abrindo o caminho, preparando o caminho para Jesus. E, E é e muito até necessário questão. isso, né, mano? Porque assim, ó, eu vejo o louvor, ele tem um poder muito grande. A gente não consegue mensurar, porque muitas vezes o alcance do louvor é maior que o alcance de uma palavra, vamos falar assim no geral, porque é algo que o pessoal vai ficar ali, vai ficar ouvindo, vai ficar ouvindo. E muitas vezes a gente se preocupa, né, com que assim, ó, porque um louvor que a pessoa ouviu, quem sabe no domingo, ou na quarta, ou no dia de reunião, aquele louvor vai ficar toda semana martelando, né, cara, na mente dela, no coração dela. É algo que ela precisava ouvir, é algo que vai salvar o dia dela, é algo que vai atrair ela mais perto de Deus. Essa parte do louvor, esses dias tem um pessoal aqui na igreja, na inocência. Eu me senti na rádio, né? Porque chegaram assim, ô, Miss, domingo tu pode cantar tal louvor e tal louvor e tal louvor. Falei, tá bom, tá bom. Na hora que tu fala, tá bom. Mas é aquela coisa, né, mano? É um temor, porque é que nem a palavra. A gente não tá aqui simplesmente eu pegar uma letra, eu colocar uma nota e jogar. A gente sabe que aquilo ali é diferente. E é diferente, né, Jonathan, assim, quando tu vê que o louvor envolve. Tu vê que o louvor tem unção. Exato. Tu vê que o louvor, ele tem muito além do que uma nota ou uma voz, né? Eu acho assim, né? O louvor primeiro, o que a gente faz, né? Pelo menos, quando eu tô montando o set list, né? E Deus me cobrou muito, porque eu tava de férias, voltando há pouco de férias, uma semaninha aí, né? Desculpa o cachorro aí, gente. Faz parte. E, e aí Deus, eu tava tomando banho, cara, e Deus veio muito forte, assim, tipo, no meu coração, tipo, mano, não é só um louvor. Eu falo contigo através daquele louvor e tu vai passar para a igreja o que eu quero falar através daquele louvor. Então não é só o louvor. Tem uma questão, tipo, a própria Bíblia, na palavra mesmo, Deus colocou um louvor no coração. Poxa, mas me dá uma base bíblica, Deus. Fala comigo através, sabe? Tipo, vamos casar isso aqui, sabe? O que Deus tem para falar comigo não é só esse louvor. O louvor ele tá falando, mas me mostra na tua palavra também, sabe? O que a letra dessa canção quer falar com a igreja. E aí tu entende, cara, e aí tu não vai vazio pro altar. Tu não vai só abrir a tua boca para cantar. Ah, o Senhor te louvo, o Senhor te quero, o Senhor te exalto. Não, cara.
Não mesmo. Tu vai transbordando. Tu vai transbordando. Deus já falou contigo. Tu já tá cheio, tu já tá transbordante na presença de Deus. Quando tu abre a tua boca para cantar, quando tu aquela canção já e tu mesmo às vezes, cara, Deus te toca naquele momento de tal maneira que tu já vai todo quebrantado para cantar aquele louvor. Então por isso que a gente fala, não é só um louvor, é uma adoração, é uma entrega, é reverência na hora da adoração, é tu transmitir para a igreja esse sentimento de adoração, sabe? É a mesma coisa, né, Jonathan, que a palavra. Uma coisa é só pregar, outra coisa é tu ver e pregar a palavra, né, cara? Até a Luísa Variza aqui, forte abraço, Luísa. Deus abençoe o pastor Gabriel também lá. Pastor Gabriel, eu tenho que sentar com ele, vai ser o próximo, a próxima live com ele. Ela falou assim aqui, ó. Ele realmente se manifesta através das canções. Deus não mente, ele habita ali. E é muito sério isso, né, mano? Verdade. O habitar por dentro. Esses dias eu vi uma frase, cara, que mexeu muito comigo, dizendo assim, ó, tu nunca vai conseguir levar a igreja a um lugar que tu não teve. E eu sempre cheguei, cara, por exemplo, com o pessoal do louvor e falei assim, ó, gente, maior louvor a Deus é a nossa vida. Então, aqui no altar, é como se fosse apenas, vamos dizer assim, ó, algo a mais. É uma cereja do bolo, alguma coisa assim, porque o verdadeiro louvor é a nossa vida diante de Deus, é a nossa vida chegando com um incenso suave na presença dele. Então, aquela coisa, né, John? Eu já vi, a gente já viu muitas pessoas falando assim, ó, eu não ensaiei, ou eu não nem deu tempo, mas é para Deus, não sei o que mais. Eu falei, não, gente, não é assim. Sabe, aquele É, louvor que precisa falar contigo, ele precisa te quebrantar primeiro, que nem tu falou, Deus, fala comigo antes, para te chegar aqui e tu poder levar o povo naquele lugar que tu frequentou, na presença de Deus. exato, Porque exato. se tu veio aqui simplesmente por uma canção, vai ser uma canção comum, vai ser algo que, tipo, no momento vai, quem sabe, até ser bonito, alegrar, mas não vai ter profundidade. Precisa Exato. assim, ó, ser quebrantado antes, ser transformado antes. Esses dias, cara, eu vou falar pra ti aqui, fui ministrado por uma canção que eu acho que tem um século já. Foi Renova-me, cara. Renova-me. Esses dias eu tive parado assim, falei, vou meditar. Por ser antiga, muita gente canta, a gente sente Deus, mas eu falei, vou meditar nessa canção. E hoje, né, Boa. cara, não sei se tu concorda comigo, mas uma das maiores lutas que existe é tu ser transformado, é tu não querer ser mais quem tu é tu querer ser quem Deus quer que tu seja. É até aquela canção da Lumel Pide que diz, né, como é que é? Não entendo o meu próprio agir. E ela fala, né, Boa. então, conta-me de mim, mas tu pega o refrão do Renova. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Tudo que há dentro do meu coração necessita. Cara, esse dia eu tava meditando e falei assim, que canção poderosa, cara. Linda demais, cara. Fala demais com a gente. Sabe? Não tem como não falar. Hoje o pessoal muitas vezes, assim, né, o qual um grande erro, e não é errado em si, mas a gente não pode cantar de acordo com o que está sendo tocado na rádio ou o que está sendo tocado no momento, né? Claro, tem canções que Deus inspirou, chegou até nós, tiver que tocar, tá tocando, vai e toca. Mas a gente não pode só fazer por isso, né? Tem canções que assim, ó, eu gosto falando dos meus gostos, eu gosto de resgatar aquela do fundo do baú, sabe? Pegar lá, botar uma nova no culto, mas pegar aquela do fundo do baú e colocar também, assim, porque são canções poderosas que tem palavra, né, mano? Mano, eu na igreja, a galera me conhece como ressuscitados que já estavam mortas, tá? Do nada, mano. Eu vou lá e. Ah, lembro daquela Ludmilla, lembro daquela lá da Toque no Altar, lembro daquela lá, Matos Nascimento, lembro daquela. Mano, do nada eu ressuscito. Veio, plum, sete litros, essa aí mesmo. Então, é, cara, o louvor é. Bom, eu sou até. Não posso nem falar, né, do louvor, né? Pra mim fica até meio complicado porque. No louvor, que tu pode dizer assim, ó, Oi? teve alguma experiência no louvor que tu diga assim, ó, esse dia marcou pra mim. Várias, mano. Bah, muito assim, ó.
sobre a vida, enfim, uma live é muito pouco, né? Uma outra hora a gente conversa, marca uma outra pra gente trocar ideia. Mas no louvor, mano, eu nunca me esquecer, foi um dia. Qual o nome daquela cidade? Oh, meu Deus. Eu não vou lembrar o nome da cidade, senão vou falar besteira aqui. Mas eu lembro que esse dia fui eu e a Josi ministrar, tinha recebido um convite, né, para ministrar nessa cidade. E, mano, assim, ó, não tinha nada no coração, nenhuma inspiração. Eu, durante a semana, assim, sabe, eu agoniado, eu apavorado, meu Deus, o que que eu vou cantar, sabe? Tipo assim, aí pegava o violão, pegava o teclado aqui em casa e falava, caraca, mano, e agora? Não vem um, não vem um. Não vai, não vai. E às vezes vinha, e aí eu ia, começava a tocar teclado e cantar aqui, tipo assim, não fluía, um negócio, meu Deus, tipo, não tinha, sabe? E aí eu ia ministrar domingo de manhã. E no sábado de noite eu dormindo ali, eu falei, pá, tipo, Josi, não tem nada assim, não veio nada, eu não sei o que eu vou ministrar. A gente sabe, né, tem louvor, sabe o bom de louvor. Daí eu fiquei, olha, tá na mão de Deus, a hora que, né, o que vir, né, a gente vai ministrando ali, mas parece que tu fica muito nervoso, cara, porque, tipo, não é de ti o negócio, sabe? Quando tu já vai com o setlist pronto, assim, agora quando Deus não te inspira pra nada, tu fica, meu Deus, é realmente, hoje é só por Deus. Tem vezes, né, cara, que tu olha assim, ó, uma semana antes, tu sabe qual é o louvor já. Exato, Uma semana exato. antes. Mas tem dias, tem momentos, já teve momentos que eu cheguei a falar, pastor, assim, eu falei assim, ó, eu dou uma lista pro senhor, mas qualquer coisa na hora ali, vamos ver. Porque, Exatamente, bem assim, bem assim. E aí, mano, domingo de manhã, chegou o dia, eu acordei assim, eu me arrumando, eu já desarrumando assim, eu falei, é isso, por isso Santo falou forte comigo assim, ó, vai ter uma pessoa. Parecia que eu ia ministrar para uma pessoa na igreja. Deus falou comigo. Tipo assim, ó, é uma pessoa. E eu amei, né? Vamos lá. E eu até segundos antes de subir no altar, eu não sabia. Eu subi no altar, peguei o violão e eu não tinha nada para cantar. E aí Deus foi lá e colocou um louvor na minha boca, inspirou e foi. E veio um, já veio outro, já veio outro. E destravou. aquele temor, e aquele temor assim, sabe? Pô, mas Deus já tinha falado para mim que era uma pessoa. Entendeu? Então, se ninguém da igreja cantasse, mas que a Hum, mensagem chegasse àquela pessoa, o meu propósito já tinha sido cumprido ali, sabe? perfeito. Às vezes, às vezes a gente tem que cuidar muito isso, essa questão emocional. A gente tem que ter muito cuidado, cara, porque a gente acha que a igreja está cantando um volume super alto. Nossa, Deus está aqui, Deus está se movendo. Uhul! É um griteiro, é uma coisa, uma loucura. Apenas de E, corte. mano, não é isso. Ou melhor, não é só isso, né? Para não Uhum, uhum. ser. Não é só isso, sabe? Eu sou um exemplo. Deus fala comigo quando tô quietinho. A maioria das vezes quando eu paro de cantar. Quando eu só fico ouvindo. E ali acontece, Deus fala comigo. Eu tenho esse jeito aqui, sabe? E naquele culto, terminou o culto assim. E eu fiquei meio estranho aquele culto, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Fiquei estranho no culto. Saiu, terminou o culto assim, ó. Sabe quando parece que tá cansado, porque tipo assim, meu Deus, eu não programei Esse nada. tempo, né, tenso ali. Exatamente, eu falei. E olha o que olha só, cara, desculpa entrando em outras coisas assim, mas a gente se auto-sabota querendo tirar a glória de Deus, porque não foi como a gente quis, então a gente acha que não foi bom. Não foi como a gente esperava que a igreja reagisse, então não foi bom. Mas A não é gente sobre vira o muito que. a nossa expectativa, né, cara? É aquela coisa da gente, do eu, é como eu quero, é como eu imaginava, né? Exato, mas não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com, ai, que voz bonita, ai, que o dedilhado do violão, ai, o louvor que o irmão cantou. Não tem nada a ver. É o mover do Espírito Santo através da gente. E terminou o culto. Aí eu tava assim, né, meio tenso assim, né? Aí veio o irmão, irmão, eu estava perto, né? Irmão, muito obrigado. Deus falou comigo que ia vir trazer uma mensagem especial para mim, não sei o que. Deus falou muito comigo nesse culto. Pronto, pronto. Cara, Entendi, Deus, entendi. eu fiquei assim, ó. Amém, mano. Sabe? Tipo assim, são coisinhas, às vezes pequenininha, cara, mas quando
ouve o Espírito Santo falar contigo e aquilo acontecendo, é sensacional, mano. Só uma rapidinho, tá? Não vou ocupar mais seu tempo aí, o tempo da galera que tá aqui, que eu sei que já entrou, a gente já saiu e entra, né? Eu tenho até meia-noite, fica tranquilo. Mas só mais uma que é sobre chamado, cara. Também não sei se tem alguém que está assistindo a live aqui e tem muita dúvida sobre o seu propósito, seu chamado. Quando que eu realmente pedi para Deus confirmar, assim, cara? Quando eu fui confrontado pela minha esposa. Quando ela me confrontou, assim. Ela falou, por que tu não investe no teu ministério? Por que tu não se dedica mais pro teu ministério? Eu falei, porque eu não tenho confirmação. Mesmo já tendo várias vezes. Tipo, vinha pessoas de fora, falavam, Jonathan, não sei o quê. Mas aí tu sabe, né? Eu sempre tive aquela coisa, só porque eu sou filho do missionário, só porque eu sou filho do pastor, só porque eu não sou. Então eu nunca levei fé, nunca acreditei, mano. Nunca acreditei mesmo. Diferente, E né, aí, cara? às vezes. Vive algo, mas tu não sabe se é pra ti. É aquela coisa, dedicar a tua vida àquele algo, né? É diferente, né? Mano, tipo o Gideão da vida, mano. Se for o senhor, se for amanhã faz tal coisa, depois faz tal coisa, me mostra do outro jeito. Eu era tipo assim, sabe? Até Deus era. Deus, só faltava Deus vir, ele mesmo, assim, encarnado. Não, brincadeira. Mandar uma cartinha de Mas recomendação. isso aí mesmo, exatamente. Foi tipo isso aí. E aí, mano, quando a Josi me confrontou, eu lembro que a gente tava no carro, assim, ela me confrontou, daí eu falei, não é verdade, então tá. Ela saiu. Só abrindo uma aspa, que as esposas são muito boas por causa disso, né, cara? Elas não confrontam como ninguém. Demais, cara. Elas não Demais. confrontam como ninguém. E isso faz a nossa vida tomar um foco, cara. Um foco que é tremendo, cara. Demais. Oh, glória a Deus pela vida das mulheres que estão assistindo essa live aqui. Sejam bênção na vida, continuem sendo bênção na vida dos seus maridos. Cara, glória a Deus, continuem edificando as suas casas aí. Mas continuando, quando a Jesus me confrontou, ela saiu do carro e eu fiquei no carro, mano. E aí, tipo assim, eu fiz uma oração, assim, sabe? Tipo, pô, Ela Deus. colocou no teu colo e se vira com Deus. Sabe? Tipo, e pra mim, cara, agora eu vendi o carro, mas o carro sempre ficava, várias vezes chegava, ficava orando no carro, escutando louvor no carro, conversando com Deus no carro. Então o carro eu sempre fui muito assim, sabe? Uhum. E aí eu fiz uma oração do fundo do meu coração, assim, tipo, se for mesmo o propósito do Senhor, eu lembro, né? O Senhor use alguém que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu não sei, que não seja da nossa igreja. Falei um monte de coisa assim específica, sabe? Que não conhece minha mãe, não conhece nada sobre a minha vida. E aí tá, eu fiz oração incrédulo. Orei, tipo assim, ó, eu só fico aqui na igreja, né? Não vou em nenhuma outra igreja, não visito nenhuma outra igreja. Como que vai vir alguém aqui que não me conhece? Todo mundo que vem já me conhece, né? Tipo, não vai vir, não vai acontecer nunca. E aí tá, eu tava meio desmotivado nessa época, assim, cara. Eu lembro que veio o Eliezer de Tarsis aqui, lá, um dos cantores. Muito benção. Muito E aí ele veio, assim, e eu lembro que falaram, né? Vem o Eliezer, e aí falaram, arruma uma banda aí, ensaia com a banda e tal. Eu falei, tá, organizei toda a banda ali e tudo mais. Aí eu, tipo assim, só mais um que vai vir aí e tal, tipo, tá. Bem desmotivado mesmo. Pensa alguém desmotivado, era eu. Tava apático, né, cara? Não tava, tipo... Não, incomum, cara. Incomum, sabe? Eu tava bem incomum com tudo, assim. E aí, enfim, ministrei ali e tal. E aí ele veio também, ministrou, servi ele ali, fiz o que tinha que fazer também, ajudei o pessoal ali. Aí quando eu fui pegar o microfone da mão dele, depois que ele tinha ministrado, ele falou assim, cara, desde que eu entrei aqui na igreja, Deus mandou te falar uma coisa. Aí ele começou a falar tudo que eu tinha pedido na oração. Mano, é muito de Deus, cara. Ele não me conhecia, a gente não tinha trocado uma ideia, nada, ele nem sabia quem eu era. Eu fui pegar o microfone na mão dele assim, ó, ele segurou minha mão, me deu um abraço e começou a falar no meu ouvido tudo que eu tinha pedido na oração. Eu comecei a chorar, mano. Aí a Josi logo já se ligou e já veio lá, a gente foi com escondidinho no cantinho do altar, assim, ó. A gente não conseguiu, os dois chorando ali, porque Deus mais uma vez confirmando ali, ó, tipo, entregando o que eu tinha pedido, sabe? Eu falei, aí foi onde eu realmente entendi do meu chamado. Mas não é só entender, como eu te falei, eu sou tipo Gideão, né, cara? E aí, já vou resumindo. Na minha troca de ministério, né? Aí troquei de ministério.
Daí tem, às vezes, muita coisa que a gente ouve, às vezes, tipo assim, ah, Deus não é mais contigo, ah, a unção estava aqui, não tá mais contigo, agora tu perdeu a unção. Essas coisas assim ficam na cabeça da gente escuta a vida toda, né? Pertencia a um lugar e não a ti, né? Tipo, isso aí, sabe? Tipo assim, daí eu fiquei tipo, bah, não que eu tinha, assim, mas tipo assim, nem tinha orado pra Deus falar nada, assim, sabe? Mas quando eu cheguei, a primeira vez que eu ministrei no sábado ali na Brasa, mano, veio um casal, o casal de intercessão, tá? O casal de oração. Aquele Veio, que. veio o casal de jovens com a biblinha aberta aqui, ó. Com a biblinha aberta, tipo assim, ó. Não é só da boca para fora, não. E são duas pessoas para testemunha. Profeta tem que ter testemunha, né? Para comprovar ali. E vieram os dois ali. E, cara, a gente sentiu de Deus. Deus mandou a gente entregar isso, isso e isso. Está escrito aqui na Bíblia. Eu li com eles. E eles começaram a entregar o que Deus queria falar comigo. E falei, só confirmando o que já tinha falado lá atrás, mano. Sem eles nunca ter me visto, sem nunca trocar uma ideia comigo. Daí eu fiquei tipo, oh meu Deus, cara, que isso? Assim, ó, eu não tô contigo por causa do lugar, eu tô contigo. É o meu plano para ti, é o que eu tenho para ti. Não depende mais de pessoas ou de placas ou de coisa, é o que eu tenho para ti. Eu tô contigo, né, cara? Exatamente, cara. Então, tipo assim, eu fiquei. Sabe aquela paz que te dá? Aquele, tipo assim, aquele alívio, tipo assim, poxa, Deus tá comigo, mano. Pronto, acabou. Deus tá Não, comigo, Deus, cara. Deus é tão cuidadoso, né, Diana? Porque assim, ó, da mesma maneira quando a gente saiu, também trocou de ministério ali, é muito sério porque Deus sabe de tudo no nosso coração. Ele sabe que muitas vezes poderia surgir aquela pulguinha, sabe? Aquela coisa. Então É, e permite certas coisas para te já ir sabendo que ele é comigo. Não depende mais de nada disso. Eu vou ficar, não pode acontecer o que tiver que acontecer, porque muitas vezes o homem, né, cara, ele tenta te enganar dizendo assim, ó, tu vai enfrentar problemas, tal coisa, porque não tá mais aqui. Mas problema a gente vai ter em qualquer vida, com Deus, sem Deus, a gente vai ter. O que muitas vezes Deus fala mano. pra gente entender assim, ó, eu tô contigo, já era. Eu vou ser contigo Exato. quando tiver. E é que nem eu sempre falo assim, ó, eu não dou conselho pra ninguém sair da igreja, trocar de ministério. Não aconselho ninguém a fazer nada disso, entendeu? Porque foi minha experiência com Deus. A minha experiência não é uma doutrina para todo mundo. O Uhum. que Deus tem para mim não tem para todo mundo, entendeu? Porque não Então, tipo adianta assim, às vezes você querer sair, né, cara, e tá no lugar errado. O lugar também exato, cara. é. Exato. Então, tipo assim, ó, viva experiências com Deus. Ande sobre o que a palavra dele está falando contigo, sobre o que Deus está falando contigo, sabe? Não com base muitas vezes numa doutrina que foi estipulada para ti. Não com base no que alguém fica martelando na tua cabeça. Não, para aí, o que está martelando na cabeça não é o que Deus está me esperando aqui, não é o que Deus está falando comigo aqui, sabe? Uhum. Então, tipo assim, Deus fala com a gente. Deus tem coisas específicas para cada um. Muita gente não vai entender. Tá tudo bem, sabe? Nossa luta não é contra carne nem sangue. Tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos continuar edificando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, da onde a gente estiver, o lugar que a gente estiver, da maneira que a gente for usado, sabe? Aí que vem Então, a gente ter experiência com Deus para te ter a paz no coração e uma certeza. Eu tô na vontade de Deus. Eu tô no centro da vontade dele. Porque, né, como tu falou, tem pessoas que vão entender e tem pessoas que não vão entender. E daí tu tem que ter paz no teu coração de saber assim, ó, eu tô fazendo a vontade de Deus. Porque a gente precisa exato. ouvir de Deus, né? Tem muitas pessoas que vão atrás do que os outros dizem. E a gente sempre fala assim, olha, não dá para confiar no homem, tu tem que saber entender aquilo que Deus quer para ti, né, cara? Da mesma maneira que Perfeito. que vem confirmação. E não é uma questão de posição, mano. Não é uma questão de cargo. Não é uma questão de estar num lugar de tranquilidade, Uhum. entendeu? Se for por isso, tu não sai de onde tu tá, Não sai, não entende? sai, não sai, não sai. Porque, porque tu vai começar algo do zero, mano. E sobre o reino não, o reino não é sobre posição, o reino não é sobre eu sou mais que tu, eu sou. Não, mano, o reino é sobre, quanto mais tu é maior, mais tu tem que servir, mano. O E, reino é e, sobre ser membro, né, de um corpo e fazer pelo corpo. exatamente, é tu se mover em prol do corpo, cara, é tu se mover em prol da sociedade, é tu se mover em prol da. Não, não tem nada a ver, sabe? Tipo assim, mas
meu cargo, eu sou o líder, eu sou. Não é sobre isso, né? É sobre o reino. Se, Então isso é tipo assim, dá mais paz pra gente, assim, sabe? se inverteu muito disso, né, cara? Aonde, por exemplo, o cargo é aonde tu tem o poder e não entenderam que, na verdade, o cargo é apenas para servir. Então, tipo, é quanto mais se serve que tu é medido e não quanto mais tu é servido ou quanto mais poder tu tem, né? É, tu tá apenas fazendo parte do corpo. Cara, isso fez todo sentido pra mim. Já vou me finalizando aqui minha parte, né? Que eu já falei demais até. Mas fez todo sentido, cara, quando. Ali na igreja não tem muito essa questão, tem presbitério, tudo ali, tem os pastores, né? Mas ali, tipo, eu vi o líder ali, que é o pastor, né? Uma das Santas Ceias, ele servindo, ele servindo a igreja. Na hora me veio o versículo, maior servindo a igreja, mano. Maior, né? Tipo, constituído como autoridade maior dentro da igreja ali, né? É nesse sentido que eu tô dizendo assim. Então, ele servindo a igreja. Perfeito. E eu fiquei tipo, meu Deus, cara. Muitas vezes o pessoal acha que, por exemplo, eu estou num cargo, eu tenho que deixar de fazer coisas. O que eu entendo? Um cargo ele só vai te acrescentar, porque tu tem que continuar fazendo e servindo. Teve um dia que a gente estava numa igreja, aí tinha um pastor junto conosco, aí o pastor Paulo chegou e falou assim, ó, pastor, vamos fazer assim, ó, teve o culto da manhã, vamos organizar. Ele falando, o pastor falando assim, vamos organizar, vamos dar uma varridinha. O pastor da igreja, que era o pastor Paulo, falou isso. Aí o outro pastor, eu não vou fazer isso. Não vou. Isso é coisa para obreiro. Isso é coisa para Para obreiro quem está fazer. iniciando, quem está iniciando a obra. Quem tá iniciando ali e tal, não sei o quê. E, cara, tu começa a perceber que isso é uma cultura que só vai muitas vezes fazer mal pro reino. Teve um dia, Óbvio. um dia assim, ó, que o que eu entendo? Ah, quem tá, como tu falou, quem tá na liderança, cara, é pra servir, mano. Pra estar ali servindo, é pra estar cuidando. E teve um dia que o que fazia parte do curso, para quem queria ser algo mais, né, na obra, era o quê? O pastor falava, não sei se você lembra daquela mensagem onde Davi dizia, ai, como eu queria as águas de Jerusalém. E não sei o quê. E os soldados dele iam e buscavam, né? Aí tinha um que falava assim, olha, quando o pastor disser que ele deseja algo, vai, busque, não sei o quê. Eu falei, eu ficava assim, ó, peraí, tem alguma coisa errada. Claro, é óbvio que tu vai ter um desejo de cuidar daquele que cuida de ti. Mas Sim. quando o nosso foco está em agradar alguém, sendo que a própria Bíblia diz, né, que é o pastor, aquele que está acima de tudo, como tu disse, que vai ganhar o coração de todos quando serve, cara. Sabe, É, tipo, mano, é bem. teve um dia numa igreja que, cara, a fossa da igreja, a fossa, era antigamente uma sorveteria, então tinha muita gordura. Mano, a fossa da igreja simplesmente parou, entupiu. E ninguém, por exemplo, queria meter a mão nem nada, e não sei o que, não sei o que, e quem chamou não chegava. Aí simplesmente, cara, o pastor me dá tal coisa aqui, meteu a mão. Bluf! E começou a limpar, e começou a limpar, começou a limpar, começou a limpar. E aquilo aí pra mim foi tranquilo, porque eu sempre vi ele servindo. Mas teve gente que chegou depois e falou assim, nossa, eu nunca imaginei. Viu? A mão dentro de uma fossa. Tipo, para ele é normal. E eu vejo muito esse coração, né, John? Por exemplo, independente de onde tu estiver, tu precisa servir. É, cara. Eu não sei se tu compartilha comigo desse mesmo pensamento. Quem tá no louvor precisa ter muito cuidado, porque eu acho que no louvor, muitas vezes, Satanás, uma das maiores armas que ele tem é o orgulho. Entendeu? Daquela coisa, tipo, eu canto, eu toco, eu tô bem, não sei o quê. E muitas vezes vai querer ser servido, ou vai querer receber um reconhecimento, algo assim, sabe? Mas, querendo ou não, por exemplo, quando tá no louvor, cara, tem que continuar sendo quem tu é, servindo na igreja, limpando a igreja se tiver que limpar, sendo membro, né, cara? Só que o que que é difícil, né, Vinícius? A sociedade, como a gente tem falado antes, cara, ela te impulsiona. Quanto mais tu vai sendo reconhecido, a sociedade vai te impulsionando para um lugar onde não, às vezes não é o lugar que Deus quer te colocar, sabe?
hoje em dia está muito difícil de discernir, diferenciar cantores, já vamos, não julgando, né, mas só fazendo um comentário, cantores gospel e que não são. Porque a movimentação está muito parecida, sabe? Não tá tendo mais. Movimentação a movimentação do que se é postado, do que se é falado, do que se é feito, sabe? Tá tudo muito igual, de roupas, de tudão mesmo, sabe? Mas a sociedade, porque tu tem sempre, quanto mais gente te conhece, quanto mais seguidor tu tem nas redes sociais, mais diferente tu tem que ser dos padrões que são estabelecidos. Então a gente, como somos todos cristãos, o que acontece? A gente tem um padrão de vida. A gente tem um estilo de vida. Coisa, né, Jonathan? Parece que não pode ser. É estranho falar isso, mas parece que não pode ser ordinário. O que é ordinário? É aquilo que é comum. Parece. Exato. Um dia me falaram assim que hoje chega uma pessoa e fala assim: ah, tá muito comum. É como se fosse ruim, mas não é. Sabe, a gente foi chamado para ter essa vida comum, né, cara? Com todos os irmãos. Exato, porque o que acontece? Quanto mais reconhecido eu sou, cara, tem N problemas que começam a acontecer. Vou te dar um exemplo, tá? Digamos que tu, Vinícius, começa a ser um cara muito reconhecido pelo que tu faz, começa a ser um cara muito requisitado, tu já começa a receber muitos convites, e isso começa a ser monetizado também. Começa a te oferecerem valores para ti. E às vezes isso começa a te funcionar e tu entra nesse mundo, tu vai indo. E aí tu não tem mais tempo nem de servir a tua igreja e muito menos de se alimentar na tua igreja. E aí isso começa a acontecer com os cantores gospel. Poderia acontecer com a gente se a gente não tomar cuidado, não tiver alguém, né, nos ajudando na caminhada ali. Porque é muito fácil, o coração do homem é enganoso. A gente precisa, né, dessa vida comum na igreja. Um dia eu vi o Gabriel, esqueci agora o nome dele, canta bastante. Gabriel Guedes? Gabriel Guedes. Ele falando, e perguntaram assim, Gabriel, como é que tu guarda o teu coração? Ele falou, na igreja local. O grande problema é que hoje, né, cara, o que acontece? Lá fora vai querer todo mundo servir, e a pessoa começa a achar normal isso de ser servido. Aí o Gabriel falou assim, ó, gente, na minha igreja eu não sou... Eu sou o Gabriel, ele falando, né? Ele falando assim, o pessoal tá até enjoado de me ouvir, então quando eu vou cantar, tipo, não é nada novo. E é isso que protege o coração, né, cara? Muito bom, exatamente isso. Porque às vezes tu vai ver hoje, um monte de cantor gospel estourado. Mais uma vez, não tô falando nenhum nome aqui, né? Pra não ficar julgando ninguém. Mas tem um monte de cantor estourado, viagem, convite, canta ali, canta aqui, canta lá. Aí tu pergunta, que igreja que tu é? Sabe? Tipo assim, onde tu congrega? Aonde tu serve? Onde tu é discipulado? Isso aí, cara. Aonde tu é discipulado, né? Porque não adianta Tu tá sendo pastor de si mesmo? se tu não tem aonde, né, tu pode colocar os pés no chão, né? Exato. Aí começa a se criar uma geração que é pastor de si mesmo. E youtubers que são pastores de si mesmo. Sabe? Aí Tipo assim. é aquela coisa que faz o que sentiu no coração, mas esquece que o coração é enganoso, né? Exato. Então, tipo assim, voltamos pro princípio, pro processo. Tem coisinhas que quanto mais nos é dado, mais a Bíblia já fala, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, por que mais é cobrado? Porque tu não abandona o que tu tá fazendo antes, tu segue com aquilo ali que tu tá fazendo. Só que tu vai ter mais coisa para fazer ainda. Tu entende? Tu tem mais responsabilidade ainda que tu assumiu. E tu tem mais uma posição de mostrar o reino para as pessoas através da tua vida. Então, por que hoje é fácil tu ser, tipo, não digo que ser fácil, né? Mas, tipo assim, a vida gospel é fácil. Porque tu já não tem mais o peso, a carga das coisas da igreja. Não é mais o reino, né, cara? Uma coisa que eu entendo, né, Jonathan? O pessoal tem que entender que o altar, parece estranho falar isso, mas o altar é lugar de morte. Sabe, por exemplo, tu vai lá, por que colocavam alguma coisa no altar antigamente? Era por sacrifício, cara. Sacrifício. Acho que muitas vezes o altar, ou onde estão, né, o que acontece é para ser achado, é para que as pessoas vejam eles, mas não é. Todo altar, que eu digo assim, sobe para ti morrer e para Deus aparecer. Só que Exato, mano. o ser humano, né, cara, se não vigiar nisso no coração,
ele acaba achando que ele merece, né, ser servido, que ele merece ser uma estrela. Não é isso. Querendo ou não, Exato. uma coisa que o Gabriel Guedes falou, cara, que eu achei demais. Ele queria, tipo, nossa, tal igreja chamou, meu. Aquela igreja é muito legal. Não sei o quê, domingo. Disse que o pai dele, que é um pastor, chegou e falou: não, domingo tu vai estar aqui na tua igreja. Sabe, tipo, para muitas pessoas, cara, seria aquela loucura. Não, tal igreja me chamou, preciso ir, porque lá vai ser visto. Não, se quer pode chamar qualquer outro dia, mas domingo tu vai estar servindo aqui na tua igreja. E é muito necessário isso, tu ter alguém para discipular o teu coração. Alguém, porque se tu for qualquer outra igreja, qualquer outro lugar que tu é reconhecido, querendo ou não, né, Diana? O que tu vai mais ouvir? Sim, claro, eu faço para ti. E a gente precisa Bem ouvir. isso aí. Não, Coisas que vão alimentando o teu ego, a tua vaidade, vão alimentando tudo aquilo, as piores coisas que existem em ti, né? As piores coisas vão sendo alimentadas aonde? Quando tu sai. Porque é só... Porque ninguém te conhece de fato. ninguém Porque sabe. ninguém te conhece de fato. Ninguém sabe quem tu é de verdade. É muito fácil eu ir um dia na tua igreja e tu olhar para mim, mano, tu é uma bênção, Uma tu é benção. perfeito. Olha, é muito fácil acontecer isso. Tu não anda comigo, tu não sabe meus problemas, tu não sabe as minhas chatices, né? Não Então sabe, você é o é isso cara. aí. Não sabe como muitas vezes, né, cara, no pessoal. É chato. É normal. É uma pessoa. Eu sou chato, por exemplo. Eu sou brincalhão e tal, mas às vezes até minhas brincadeiras é chata, né? Então, quando tu começa a andar mais frequente com a pessoa, tu começa, tipo, tipo, o Cara, pessoal, né? isso sabe que eu vejo que é um verdadeiro discipulado, cara. Sabe, tipo, a pessoa não tá com alguém por apenas ela admirar. Muitas vezes o pessoal fala, nossa, eu admiro tal pastor, não sei da onde. Eu falei, não dá para admirar. Tu pode achar legal, mas, cara, admira aquele pastor que tá ali e tu sabe os defeitos dele. Sabe, muita coisa, cara, que me fez, por exemplo, amar Deus, amar a igreja, estar firme com Deus, foi reconhecer que o meu pai, o pastor da igreja, apesar vamos dizer assim, apesar das chatices dele, apesar de muitas vezes ter os defeitos, era um homem de Deus na igreja e também aonde? Dentro de casa. Por exemplo, Aí passou da diferença, esse cara. é o meu pai. Ele de vez em quando vai ser chato, de vez em quando vai ser legal, mas ele continua sendo um homem de Deus. E isso tira até um peso, mostrando que eu posso ter sim as minhas chatices, os meus erros, e eu posso ser de Deus. Porque muitas vezes a pessoa idolatra tanto e tá olhando tanto uma pessoa, ela vai se achar muitas vezes que ela não é nada, né, cara? Bem isso aí. Bem isso aí. Então, mas falando nessa questão ali, mano, que a gente tava falando, né? Da importância de a gente cuidar o nosso coração, de não ser pastor de si mesmo. Voltamos ali para isso nas conversas, sobre ter pessoas que nos discipulam, sobre andar com pessoas que nos edificam, sobre não ter medo de abrir o coração quando tiver que se tratar de alguma coisa, sabe? Ser Respeitar os vulnerável, né? processos. Exatamente. E acima de tudo, né? Que eu compartilhei também contigo aí, com o pessoal que entrou na live aí, sobre a gente tem um Deus, sim, que está com os ouvidos atentos, inclinados para ouvir nossa oração. Nós servimos a um Deus que cura, nós servimos a um Deus que liberta, nós servimos a um Deus de restauração, que Ele está disposto para nós, a qualquer momento. Né? E mais maravilhoso ainda saber que nós não estamos sozinhos, né? Que existe um Espírito que foi enviado até nós. Nós não estamos desamparados, né? Então isso é muito bom. Eu espero, né, que quem entrou na live aí, que está participando com a gente também, tenha sido tocado com algumas das palavras que a gente falou aqui, seja benção, né, tenha se identificado a tua vida aí. São experiências, né, Jonathan, que eu digo assim, ó, fazem toda a diferença, né, na nossa vida. Mas, Jonathan, depois das experiências que tu contou pra gente aqui, eu queria que tu falasse, cara, nos dissesse assim, ó, um louvor que tu tem no teu coração, assim, e ele fala muito contigo. Ou que tem, Mano, ou, assim, ó, nesses últimos dias, algum louvor que tem falado muito contigo. tem acho que foi do Gabriel Guedes. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Essa canção eu acho
Ah, dono da minha vida, só tu és Senhor. Eu sou teu. Ah, esse louvor, assim, eu acho, eu gosto bastante, assim, né? É esse louvor que tem, né? Eu vou construir. É, né? Aham, Minha... aham. É lindo. É Bom, lindo. bom, tem vários aí, né? Tem vários aí, né? E, mano, para encerrar, um versículo assim, ó, que tu pode deixar para o pessoal que tá aqui. Um versículo, sou péssimo de referência, leio um monte de versículo, mas referência eu sou terrível. Mas tem um versículo que fala muito comigo que eu li, Fala um versículo que depois a gente bota no Google, não tem problema. é, que você possa pedir para Deus para que Ele dê a porção exata para você. Nem a mais, para que você não venha se esquecer de Deus, e nem Provérbio. a menos, exatamente, para que você não venha furtar, mas que você venha pedir para Deus, Deus, a gente ainda está no início do ano, nesse ano eu quero a porção exata para mim. O Senhor vem me dar a porção exata do que o Senhor tem para minha vida, do propósito para minha vida. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, né, poxa, a porção exata do meu propósito. Qual é a porção exata do propósito que o Senhor tem para mim? Eu não quero invejar, eu não quero ter que roubar o lugar de alguém, roubar a posição ou o propósito de alguém, sabe, para querer ser feliz ou me definir. Não, eu quero a porção, o propósito que eu tenho para minha vida. Não desejar a porção de alguém, né? Desejar entender a porção de Exato. alguém. E entender, né, a porção. Qual é a porção que Deus tem para minha vida? O que Deus tem para mim? Eu quero viver isso? Eu não quero viver nem a mais e nem a menos. Porque a mais ou a menos talvez eu vou pecar. É muito forte, cara. É muito forte isso aí. Nem a mais, nem a menos, mas aquilo que Deus tem preparado. Gente, se a gente vai conversar aqui, a gente vai muito mais tempo aqui. Agradecer a Pá, todos que tiveram conosco aqui. Se você está vendo daqui também a gravação, que Deus possa ter falado com você. E são apenas algumas experiências, né, Jonathan? Que você, exato. e acima de tudo, quem está nos escutando pode viver. Porque o maior intuito da live experiências é, por exemplo, o pessoal ver e entender assim, ó, tem experiência. Deus está disponível, como tu falou, para que quem está nos escutando, você que está nos escutando, possa ter as suas experiências com Deus. Jonathan, desde já, cara, olha, que Deus te abençoe. Você que não segue Jonathan ainda, começa a seguir ele aí. Mas desde já, mano, te agradeço de coração. Primeiro, pela tua paciência de tantas remarcadas que a gente deu aí. Graças a Deus, saiu esse papo aí. Desde já. Pode fazer uma pergunta ao vivo? Tá Hã? melhor do dente? Tá Agora melhor do saiu. dente? Eu nem vou te falar que eu tive que fazer outro canal depois que eu falei contigo. Eu nem vou te dizer isso. Meu Deus! Só por Deus. Não, o pessoal que tá na live, a gente fez algumas lives por causa que eu tive que ir no dentista. Cara, eu passei tanto tempo em fevereiro no dentista e um pouquinho de março agora, que o pessoal já sabe meu nome. Esses dias eu fui um dos primeiros clientes e ajudei eles a abrir a clínica lá. Eu fui de não tava conseguindo, assim, ó, olharam assim, Vinícius, vem cá. Eu falei, você sabe meu nome já? Decoraram, cara. Decoraram, decoraram, decoraram. Jonathan, fica o meu forte abraço aí para ti, para tua família, para a Josi, para toda a galera aí, cara. Mais uma vez, muito obrigado, cara, por esse tempo que tu pôde dedicar pra gente aí. Mano, eu que agradeço de coração mais uma vez o convite aí. Saiba que eu não andei muito com a tua família, mas todo mundo que chegou até mim e citou o nome do teu pai e falou de vocês, foi só coisa boa, foi só coisa positiva. Eu sempre ouvi, cara, e isso assim, eu acho uma dádiva de Deus, assim, algo muito bom quando as pessoas veem isso, quando falam sobre uma família, assim, não, aquela família, eles se dedicam, aquela família é dedicada, aquela família tem um coração para Deus, para as coisas de Deus. Cara, eu não sempre assunto saco, porque eu não puxo saco, só falo o que realmente a gente ouve, né, quando falam da tua família. Então, um forte abraço para vocês aí, que vocês continuem com esse coração para o reino, continue com seu coração sensível para o que Deus quer fazer em vocês e através de vocês para alcançar a igreja e mais vidas aí, tá bom, mano? Amém, em nome de Jesus, cara. Obrigado aí. E também, cara, que Deus possa te abençoar tremendamente, Jonathan. A gente já tem conversado há um bom tempo. Amém. Deus possa te usar cada vez mais nesse chamado aí que ele confirmou. E
que a gente possa ouvir a tua voz cada vez mais aí, cara. Em nome de Jesus. Que possam ouvir, singles, quem sabe, possam ouvir clipes aí, né? Possam ouvir cada vez Ah, mais. Jesus aí. é. Amém, irmão. Que Deus te abençoe. Um abração para toda a galera que está junto conosco aí. E que Deus abençoe a todos. E não esqueçam, experiências vocês podem ter com Deus. Deus está disponível em nome de Jesus. Jonathan, pessoal, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até! Abraço.